Tá no ar agora o Top News, né? Quase deu aquela, né, o Rafa, quase deu aquele negócio, está no ar agora o BMC, não, mas não tá no ar agora. Nossa, a gente foi firme, né? hein? Pois é, ó, quem estava aqui no começo de tudo. Quem viveu, viu. Quem viveu, viu. Quem estava lá, viu. Então tá agora no ar o Top News, né? A partir de agora, são agora 4 horas e 12 minutos. E você acompanha, então, o fechamento do mercado comigo e também com esses rapazes, né? O grande Rafael Lara, minha duplinha eterna, e também o Gabriel Monteiro, fazendo um giro aí sobre os principais assuntos do mercado. E além disso, aqui você também acompanha as principais notícias do dia, os últimos movimentos da Bolsa no Brasil e do mundo. E também teremos as análises sobre esses movimentos hoje com o Robson Ortiz, trader da Cronor Capital, e também o Igor Cavaca, gestor da Warren. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui, enquanto a nossa Marlene Matos, que tá bravinha hoje, ela vai me matar porque eu tô falando isso, enquanto ela arruma aqui o Gabriel Monteiro, acho que ele já tá ok, né? Vamos lá. Ainda não, então vou dar boa tarde então só para o Rafael Lara por enquanto. Boa tarde para você, Rafael Lara. Pode vir então aqui, boa tarde. Cadê o Rafael, gente? Oi, gente, estou aqui, gente, deixa eu até arrumar meu cabelo aqui, gente, que coisa louca, é uma correria danada. Inclusive, para quem viu ontem, é uma loucura. Estivemos aí no ar, aí várias horas no ar, cobrindo esse Copom, depois teve Crypto News. Ontem foi um dia de programação recheada, como todo dia, porque aqui não é só super quarta, né? Super quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, enfim, a gente vai junto aqui na BMC News com tudo isso. O pessoal aqui, ó, o Rodrigo Cardoso perguntou 1 bilhão de vezes aqui por que a Home 3 está caindo tanto. Eu já tinha lido na primeira, não precisava ter spamado o chat, mas a Home 3 está caindo. A gente pergunta para o grande analista técnico que vem hoje aí, né, o grande Robson, que vai falar aí com a gente sobre essas ações aí, esse mercado. O Maurício Loss perguntando aqui justamente sobre também essa Home 3. O Adilson perguntando se a Débora correu da aposta. A Débora correu da aposta. Foi-se embora, viu? Mas ela volta na segunda-feira e não vai. Segunda-feira, a Débora tá a postos aqui. Deixa eu perguntar se o Gabriel já tá ok. Gabriel Monteiro, meu caro, ok. Aqui o nosso Golden da BMC News já está a postos aqui com a gente. Rafa, dá um sorriso aí com a gente. Desculpa. Boa tarde. Rapaz, agora sim, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafa. Rafael Lara. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rafa. Essa tarde está maravilhosa. Professor Alexandre Cabral saiu daqui, não deu tempo de eu falar com ele, mas realmente dia de chuva, tempo pesado no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também está meio nublado, mas um tempo que a gente espera aí muito melhor pro dia 27 de novembro. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas entendi. Tá valendo o almoço. Pra então, quem tá uma boa tarde para vocês aí de casa. Contextualizando aí, grande Gabriel Monteiro é palmeirense, né? Ele que já viu seu time sendo rebaixado 2 vezes, agora está feliz, né? Enfim, seu time na final da Libertadores, aí contra o grande Flamengo também, do professor Alexandre Cabral. Então tá tendo essa rixa aí, essa briga aqui. Eu estou bastante de olho, mas quieto, porque eu sou santista e meu time tá numa desgraça também esse ano. Então a gente vai junto. A grande Hanna Beltrão torce inclusive pro Remo, é isso, Hanna? Pois é, né? O clube do Remo, que nem divisão tem, né? Até onde eu isso? Né, fiquei sabendo, Remo? mas o que vale é o que tá dentro do coração, gente. Não, o Remo tá na Série C, não? Não Série sei, B, grande Remo. Até na D não tá mais. Tá na B, B de bola, tá. grande B, Remo que joga hoje contra o Cruzeiro. Ah, tá na Série B? Ah, que bacana vai Remo, isso, Remo né? tem tá chance certo. Muito bom. Ô, Hanna, vamos começar então aqui com o nosso mapa de calor aqui do Profit Pro da Neológica aqui. Eu só trazendo aqui então pra gente aqui, né, pra quem não lembra dessa época do BMC Now, né? Eu que já vinha com o nosso mapa de calor aqui bonitinho pra gente dar uma olhada nessas ações aqui do mercado. Mas antes, Hanna, a grande Marlene Matos aqui tá do meu lado querendo me dar um ponto. Você pode dar um oi pro pessoal do chat enquanto isso, quando a gente se arruma aqui rapidinho? Vamos lá, com certeza. Deixa eu ver quem já tá por aqui, enquanto o Rafa fica lá no grau, como eu falei esses dias, o pessoal gostou, né? Vamos lá então acompanhar aqui. O pessoal o pessoal fala bastante aqui, o pessoal animado. Olha só, quem já está participando aqui é o Guilherme Caracas, o MPK, o Edson de Martini, o Adilson Lima Gonçalves, né, que cobrou inclusive a breja que o Rafa tem que pagar para Débora. Quem mais? Contrário, gente. Não tem que pagar breja nenhuma, não. Não venham com essa pra cima de mim, não. A Débora tem que pagar cerveja pra mim. Ó, cerveja é um negócio que eu levo a sério, hein? Não vem com essa, não. Álcool é um negócio então você pode ser o perfil cerveja? Será? Acho que não, porque eu nunca desperdiçaria. Assista isso, porque, né? É verdade, mas eu nunca desperdiçaria meu dinheiro mandando cerveja para os outros. Compraria para mim mesmo, afinal eu amo cerveja.
Não sei. Será? Vamos lá, fica aí no ar. Fica no ar. Né, a cerveja, eu sei que a cerveja está acompanhando agora também. Isso. Ó, quem mais está por aqui? O Milton, o Caio Zanetti também comentando por aqui. O Rodrigo Cardoso, o Maurício Loz, na verdade. Deixa eu descer aqui bastante. O Cláudio Amaral também está comentando bastante. O Rodrigo Cardoso. Quem mais está por aqui? Canal Saúde comentando. Hanna! Olá, Canal Saúde. Tudo bem? Vamos lá, então, continuar por Muito aqui. bom. Quem mais está por aqui? Alguém falou do Golden por aqui, o Rafael Lara. Deixa eu achar. Golden? Não tô achando aqui. Eu falei que o Gabriel era o nosso Golden. Nosso da Golden? Por quê? BMC, Golden Retriever? Tá aqui, ó. MPK falando do nosso Golden. Muito bom. Gabi, gente boa. Ó, Olha Gabi, só, arrasou. isso Mas Golden porque é o Golden Retriever ou Porque o Gold de Gabi, Ouro? Não o Gabi, sei, a Hanna gente, que na vem com essa redação, história. ele é sempre, tá vendo esse sorriso aqui? Esse sorriso aqui, gente. Tá sempre assim na redação, gente, o dia inteiro. E aí parece e um Golden ri, e o Retriever. mundo tá acabando, e ele bom. faz esse sorriso assim, bolsa caindo, e o Gabi tá assim, tá sempre assim. Então eu apelidei o Gabi de Golden, Golden da Retriever. BMC. Ô, Hanna, Pois não. tô aqui já posto aqui com o meu mapa. Vamos lá então chamar, fazer o nosso giro de mercado, mostrar como Vamos tá do a giro de situação mercado agora. então. Bom, esse Ibovespa que tá uma loucura, né? Para quem ainda não sabe, né? Ibovespa caindo aí para casa dos 105 mil pontos, 0,52% de queda nesse momento na Bolsa de Valores de São Paulo, né? São 4 horas e 18 minutos no horário de Brasília, então ainda tem um pouco aí de tempo para passar. Ó, o mapa ele é majoritariamente negativo, né? A gente tem a MER3 ali caindo 8,54%, não sei se está dando para ver. A Get também, né? GetNet caindo 6,02%. Cirela, JHSF, EcoRodovias, PetroRio e Lame 4, lojas americanas, também caindo forte, aí, acima das casas dos 5%. JHSF, Cogna, Qualicorp, Dexco, que é a antiga Duratex, VEG, Cielo, Semig, Grupo Via, Fleury, Sul América, MRV, Ezetec, Locamérica, Ultrapar, Idux, Banco Pan, Cosan. Também a gente tem Vibra Energia, né? Antiga BR Distribuidora, Redditor, aí a gente também tem a Natura, CPFL Energia, Grupo Notre Dame Intermédica, Grupo Soma, Azul, Eletrobras, Eneva, Marfrig, Itaú Unibanco, Metalúrgica Gerdau, Eletrobras, CCR, Rodovias, BR Mall, CSN, TIM, Bradespar, NBR, né? Energias Brasil, TOTUS, Engie e também a grande Local Web, também caindo forte hoje aí no pregão, também junto com o Bradesco, BB Seguridade, Rumo e também a grande Azul aí caindo. Bom, e no mapa dos positivos, não sei se está dando para ver aqui, inclusive tem gente que gosta de tirar print do mapa, né, que eu lembro da grande Débora Oliveira, né, deixa eu então puxar um pouquinho mais para cá para a pessoa conseguir tirar o print aqui do mapa, ó, esse mapa aqui hoje. Já tirou o print? Excelente, muito bom. A gente tem aqui Ambev subindo 9,72%, BRFS subindo 7,17%, Klabin, Multiplan, Petrobras, as duas Petrobras subindo hoje, Suzano, Vivo Telefônica e Uzi Minas também subindo aí acima da casa do 1%. A gente tem Petrobras, né, as duas Petrobras com volume de negociação acima da casa do 1 bilhão de reais para Petro 4, né, 1,83 bi de volume de negociação e Petro 3 com 505 milhões de reais de negociação. Então a gente está tendo aí uma movimentação, né, Hanna, que a gente sabe, né, quando Petrobras e Vale tem movimentações fortes na Bolsa, a Bolsa geralmente o índice acaba refletindo, afinal são as duas maiores empresas em peso de negociação do índice. Então não é muito longe de falar que hoje essa queda está sendo de só 0,5%, porque Petrobras está subindo mais de 1% hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Hanna? Valeu, Rafa. Já que o índice da Ibovespa está recuando 0,61%, vamos só dar uma atualizada como é que as bolsas lá na Europa fecharam hoje. DAX na Alemanha fechou em queda de 0,06%, FTSE no Reino Unido, queda de 0,05%, CAC na França já fechou em alta de 0,75% e o índice Eurostoxx alta também de 0,71%. E quando a gente vem aqui dar uma olhadinha para o dólar, a moeda norte-americana está disparando com alta de 1,61%, sendo cotada aí a R$ 5,62. Já o barril do petróleo está caindo agora 0,27%, petróleo Brent, e é comercializado a $83 o barril, enquanto o petróleo WTI sobe 0,13% e é comercializado a $82 o barril. Lembrando que durante boa parte do dia os dois tipos aí de petróleo estavam com queda forte aí, acima de 1%. Bom, a gente segue agora com o nosso giro de notícias. Hoje a gente começa trazendo atualizações sobre a temporada de balanços.
O lucro da Sony subiu 1% no segundo trimestre, mas os custos do PS5 comprimiram as margens de ganho. Quem conta pra gente, né, mais resultados sobre essa companhia é o Rafael. Fala, Rafa. É isso aí, Hanna. A japonesa Sony anunciou nesta quinta-feira um aumento surpreendente de 1% no lucro operacional no segundo trimestre deste ano, embora os custos das vendas crescentes de seu console PlayStation 5 pressionassem as margens de lucro. A rentabilidade mais fraca no segmento de jogos também não impediu o grupo de aumentar sua previsão operacional para o ano em 6%, para cerca de 1 trilhão de ienes, o que dá na casa dos 8,81 bilhões de dólares em relação à previsão de agosto, impulsionado ali pelo crescimento esperado do lucro em filmes, músicas e eletrônicos. A Sony disse que vendeu 13,4 milhões de unidades do PS5 desde o lançamento em novembro passado. Isso contribuiu para um salto anual de 27% nas vendas de sua unidade de jogos, embora o lucro tenha sido menos robusto, porque o conglomerado vendeu o hardware abaixo do custo, enquanto os fabricantes frequentemente vendem seus novos consoles com prejuízo à medida que buscam uma base de consumidores para vendas desse software. O vice-presidente financeiro, Hiroki Totoki, disse que a Sony está a caminho de vender 14,8 milhões de consoles PS5 neste ano fiscal, o que é uma meta ali que leva em conta a escassez global de componentes e também, né, tem a questão das vendas de títulos originais que caíram, embora as vendas de outros desenvolvedores tenham crescido. Hanna? Valeu, Rafa. E agora, né, saindo da Ásia, indo para o Canadá, que a gigante canadense Shopify divulgou os seus resultados trimestrais. Quem conta pra gente é o Gabriel Monteiro. Fala, Gabi. Fala, Hanna, é isso aí. A gigante canadense de comércio eletrônico Shopify divulgou resultados do terceiro trimestre abaixo das estimativas, já que o crescimento das compras online durante a pandemia dá sinais de arrefecimento antes da temporada de compras natalinas. A rápida migração para o comércio de eletrônicos trouxe uma onda de novos negócios para a Shopify, que oferece infraestrutura para os varejistas abrirem suas lojas online e gera receitas principalmente por meio de assinaturas e serviços comerciais. Mas à medida que as pessoas saem de casa e rivais maiores como a Amazon reforçam suas ofertas, o crescimento da Shopify, impulsionado principalmente por lojas menores, deve diminuir, disseram analistas. A empresa disse que espera que uma receita cresça rapidamente ao longo deste ano, mas alertou que o crescimento será mais lento do que o de 2020. A empresa relatou um aumento de 46% na receita do trimestre, menos aí do que o esperado. O lucro ajustado de 81 centavos de dólar por ação também ficou abaixo da estimativa dos analistas, que era de $1,18, de acordo aí com dados do Refinitiv. O volume bruto de mercadorias, o GMV, uma figura amplamente observada para o desempenho da indústria de e-commerce, ficou em 41,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre, um aumento aí de 35%. A Shopify fez parcerias com empresas como a TikTok e provedores de pagamento como a Affirm, a Amazon Pay e o PayPal. Mas melhor capacitar lojistas nas vendas. Mas a lojista aderiram aí à plataforma, aumentando a receita de soluções para assinatura em 37% para 336 milhões e 200 mil dólares no trimestre. Hanna? Obrigada, Gabi. E ainda de olho, né, no mercado lá fora, os consultores que representam a Evergrande e um grupo de seus detentores de títulos offshore tomaram medidas em direção às negociações da dívida enquanto o desenvolvedor enfrenta uma crise de caixa. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai até os Estados Unidos, porque a nossa correspondente Giovanna Locatelli tem mais informações sobre como isso vai funcionar. O objetivo deste encontro, dessa medida, é fazer um raio-x, um diagnóstico aprofundado da real situação da Evergrande, uma vez que diversos pedidos de relatórios já foram feitos à Evergrande e essas informações, esses relatórios não vieram a contento das autoridades, dos analistas e também dos credores. A intenção é que os consultores querem trocar informações com a Evergrande e na pauta estão o status de vários projetos, liquidez e a avaliação dos ativos da Evergrande. Essa medida, então, como eu falei, acontece depois de diversas tentativas de fazer um levantamento da real situação da empresa. Entre os
Consultores que participam dessa mesa redonda estão a Houlihan Lokey, a Admiralty Harbour Capital, também os consultores, além dos detentores de títulos offshore, a Moelis & Co., a Kirkland & Ellis, que são as principais credoras aí da Evergrande. Todas as empresas assinaram um contrato de sigilo para que essas informações não vazem ao mercado antes do momento exato. Lembrando que a Evergrande patina aí numa dívida de mais de 300 bilhões de dólares. Essa semana a empresa divulgou que retomou alguns projetos que estavam em andamento, e lembrando também que a Evergrande tem mais de 1.300 projetos imobiliários na China. E a gente, claro, acompanha como essa ação, mais essa informação vai impactar no mercado dos papéis da Evergrande. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que há um acordo entre democratas sobre o pacote social ambiental, avaliado aí em 1,75 trilhões de dólares. Quem conta mais pra gente, mais detalhes, né, sobre essa história é o Rafa. Fala, Rafa. É isso aí, Hannah, é muito dinheiro mesmo, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que é um acordo entre governistas sobre o escopo do pacote de gastos sociais e com foco no combate à mudança climática. A legislação é um dos pilares da agenda econômica do atual presidente dos Estados Unidos, né? E a tramitação deste projeto e de outro que prevê investimentos em infraestrutura está paralisada no Congresso em meio a divergências entre as diferentes alas do Partido Democrata. O chefe da Casa Branca afirmou que, abre aspas, hoje tenho o prazer de anunciar que, após meses de negociações difíceis e ponderadas, sei que temos um plano econômico histórico, fecha aspas. Sem dar detalhes, Biden disse que voltará a abordar o assunto quando voltar de sua viagem à Europa. O presidente embarca nesta quinta-feira em direção ao velho continente para participar da COP26, né, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, e da cúpula do G20 também. O Biden também afirmou que, abre aspas, ninguém conseguiu tudo o que queria, incluindo eu. Isso é se comprometer, fecha aspas. Em referência, né, às negociações entre as alas moderadas e progressistas do Partido Democrata. Segundo Biden, os gastos sociais e ambientais e na área de infraestrutura, os 3 pilares da agenda econômica permitirão aos Estados Unidos competir na economia do século XXI. Biden disse também que não se trata de esquerda versus direita ou moderados versus conservadores. É sobre liderar o mundo ou deixar o mundo passar por nós. Fecha aspas. Hannah? Obrigada. E o governo central teve um superávit primário de 330 milhões de reais no mês de setembro. Eu vou chamar o Gabriel Monteiro, que tem mais informações para a gente sobre essa história também. Fala, Gabi. No governo central, formado aí por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um superávit primário aí de 303 milhões de reais em setembro. Foi o que divulgou o Tesouro nesta quinta-feira. O dado veio um pouco melhor do que a projeção de um resultado neutro, segundo pesquisas da Reuters com analistas. No acumulado de janeiro a setembro, o rombo nas contas públicas foi de 82 bilhões e 486 milhões de reais, contra 677 bilhões 446 milhões igual na etapa de 2020. Em 12 meses, o déficit primário é de 154 bilhões e 200 milhões de reais, equivalente aí a 1,8% do produto interno bruto, o PIB. No fim de setembro, o ministro da Economia melhorou sua projeção para o déficit primário aí para o governo central em 2021 a 139 bilhões e 400 milhões de reais, diante da expectativa de maior arrecadação deste ano. Ana. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. E, na verdade, a gente já volta, né, para despedir do nosso Gabi, né, Gabi? A gente vai despedindo aí dele, porque perfeito, daqui Hannah. a pouquinho a gente continua aqui. O Gabi volta, na verdade, para a redação. Até amanhã, então, Gabi. Não, até amanhã eu vou ficar ali de olho ali. A gente ainda tem muita coisa para acontecer no mercado, principalmente agora que a temporada de resultados está no ar, não é verdade? Antes do mercado abrir e depois que o mercado fecha, a nossa redação aqui fica uma loucura. Então eu vou correr lá para a produção, tentar ajeitar tudo para a gente trazer sempre a melhor informação para quem está nos assistindo. Então um abraço, Hannah, um abraço, Rafa, e até amanhã. Tchau, abraço, cuidado com o furacão, ele tá passando. Passou aqui na minha porta, mas eu acho que
lá no aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, está pior essa situação, Rafa. Ô, Gabriel, você desistiu né? Você estava com um objeto aqui pelos estúdios agora há pouco. Não, a verdade é que eu entrei no estúdio com um guarda-chuva, porque eu estava com medo da tempestade, que a tempestade pudesse nos afetar aqui dentro, mas eu vi que deu uma acalmada, o Cabral já me tranquilizou, eu vi o semblante dele, tava tão calmo hoje, parecia que assim, tiraram uma competição das costas dele. Não, mas assim, foi ótimo, assim, eu tô bem mais seguro sem o guarda-chuva. Ah, tá mais tranquilo então. Valeu, Gabi, até amanhã então. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente segue aqui com mais atualizações. Falando agora sobre a votação da PEC dos precatórios, que foi adiada mais uma vez e deve ser votada depois do feriado. Isso já está virando uma novela, né, Rafa? Nossa, uma novela e eu acho que até uma série, viu? Parece a Grande Família que não acaba nunca. A votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, foi adiada mais uma vez e ficará para a semana que vem, de acordo com o que disse a agência Reuters, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Barros atribuiu o adiamento, que é o segundo nessa semana, a falta de quórum causada pela decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de retorno às sessões presenciais na casa. Vários parlamentares teriam permanecido em seus estados, apesar da decisão, o que teria dificultado o quórum e as negociações. E na manhã desta quinta, a Câmara chegou a ter 445 deputados. Mas como tem a necessidade de 308 votos para aprovar uma proposta de emenda constitucional, o quórum é considerado como arriscado. Vamos ver quando é que vai acabar essa novela. A gente vai estar de olho aqui, né, Haná? Com certeza, Rafa. Rafa, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, vamos falar um pouquinho do nosso portal. O Rafa que está sempre por dentro de tudo que está saindo. Vamos sim, vamos trazer aqui um destaque, né, para o pessoal já, inclusive, correr lá também e ficar acompanhando simultaneamente, que é assim que a gente gosta. Claramente. Mas antes disso, Haná, queria falar aqui que estão me acusando de eu ser o cerveja. Estou falando aqui no chat que eu sou cerveja. A grande Rosana Meirelles do Vale falou que eu sou o cerveja. E aí depois o Bauru falou, será? E aí ela falou uma frase sensacional, que aí tudo bem. Aí eu até aceito cerveja. Eu não sou cerveja, mas tudo bem. Ela falou, suspeito que sim, porque ambos são uns queridos, inteligentes e bem-humorados. Cerveja está sempre no chat, gente, durante toda a nossa programação. Inteligentes e bem-humorados são vocês, essa audiência maravilhosa que eu amo de paixão. Eu fico maluco quando eu fico de folga, fica porque no ar. Não tô com eles. Olha, eu não sou não. Agora, Haná, você sabe que você é uma das maiores suspeitas de ser cerveja. Eu estou sendo acusada, gente, injustamente. Cerveja, você me paga, mas não com uma cerveja. Não, pode me pagar com cerveja. A grande Marlene você tá Matos. De zoeira. Eu tô achando que é a Marlene. A Marlene Matos falou aqui no meu ponto, viu? Ela falou uma informação aqui, breaking news, tá? Que o Cerveja falou hoje no chat que a Marlene Matos estava brava. Mas a Marlene Matos está brava desde logo após. Desde lá, do pre-marketing, essa teoria no ar. Ela já tá brava. Quem é o cerveja? Quem é o cerveja? Quem é o cerveja? Trazendo aqui uma notícia aqui de última hora do nosso portal, né, www.bmcnews.com.br, agora das 4h32, né, agora são 4h34, sobre o fechamento do petróleo. Né, o petróleo fechou sem sinal único em recuperação apoiada pelo dólar fraco. Então você pode ver lá sobre os contratos futuros de petróleo que fecharam e chegaram a cair hoje, né, mais de 2%, mas acabaram reduzindo as perdas durante a sessão, auxiliados pelo recuo do dólar. Além disso, sinais no mercado e riscos à demanda foram monitorados. O petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,18% aos 15 centavos de dólar, né, de alta, né, não 15 centavos de dólar o petróleo, aos 82 dólares e 81 centavos o barril. E também o Brent fechou para janeiro, recuou em 0,25%, né, uma queda de 21 centavos, para 83 dólares e 66 centavos. Então, para você conferir tudo isso e também todos os motivos dessa movimentação do petróleo, vai lá no nosso portal www.bmcnews.com.br. E além disso, Haná, queria trazer uma outra notícia que não é tão nova assim, mas que saiu agora há pouco também, saiu às 4 horas e 5 minutos, porque aqui a gente também... a gente acha que já que passou 30 minutos já tá antigo já, né? Mas que o Facebook mudou o nome da empresa para Meta. Agora não vai existir mais Facebook. Vai ser uma Meta. Nova era agora, né? Uma nova era aí cheia de... Por quê? Será que o Mark Zuckerberg gostava da nossa ex-presidente do Brasil, que falava que tinha que, quando alcançasse a meta, dobrava a meta? Pode ser. Ou será que ele gostava de Breaking Bad, que o grande protagonista mexia bastante com meta também? A gente vai ficar junto aqui, né, para tentar entender. Mas de acordo com ele disse aí que no momento nossa marca está tão intimamente ligada a um produto que não pode nos representar em tudo que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro. Então aí ele muda esse nome para conseguir aí a se adequar, né, a todas as questões, né, que eles estão se mexendo. Né? O Facebook tem um mercado enorme, né, investimentos
né, bilionários em vários setores de tecnologia, enfim. Então a gente fica aqui de lado. Aqui o grande Leonardo até gritou aqui no meu ouvido que ainda existe o Facebook. O Facebook em si, a rede social existe. Só que o Facebook Holding, né, que é o que a gente conhece, que é o Mark Zuckerberg, que é o CEO, mudou o seu nome para grande Meta. Leonardo. Oi? Grande Leonardo. Grande Leonardo. As Grande Leonardo. informações aqui. O Weasley Farais aqui falando Meta é acrônimo de Metaverse. Exatamente. Para você entender mais sobre metaverso, você pode conferir o Crypto News também toda quarta-feira comigo às 6h45 da tarde. Ontem, inclusive, a gente falou sobre todas as atualizações do Ethereum, sobre essas smart coins. Será que tem como ter smart coin que bate R$2 milhões se você investe aí alguns R$1.000 aí? Fique de olho lá no Crypto News toda quarta-feira, 6h45. Quem teve aí, né? Muita gente teve, inclusive, adorou o programa. Eu acredito que eu também adorei o programa. Hanna, vamos dar continuidade ao nosso BMC não, BMC Top News, desculpa, olha só que coisa maluca. Tá vendo só? Ele falou, a gente comentou agora há pouco que a gente ia brincar com isso só amanhã, vamos começar, porque realmente, quando começou aqui, já veio na hora, o Rafa tá aqui, né, na verdade, aqui, no mapa de calor. No mapa de calor, e aí, está começando mais um BMC Now, eu sou Hanna Beltrão, toda aquela história, e aí a gente, né, ia fazer essa brincadeira amanhã, mas o Rafa, como um jovem ansioso, não aguentou e fez agora. Vamos dar continuidade, então, no nosso BMC Now, né? Vamos dar continuidade ao nosso BMC Now, então, aí, BMC Now 2.0. Vamos que vamos! Vamos que vamos, então. A gente recebe agora no Top News o nosso primeiro convidado, o Robson Ortiz, trader na Cronor Capital, para comentar aí o cenário do mercado com a gente. Olha só, ele já está conectado. Boa tarde para você, Robson. Boa tarde, Hanna. Tudo bem, Rafa? Tudo bom? Bem. Seja bem-vindo. Me ouvem bem, pessoal? Legal. Imagina, um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso. É um prazer acompanhá-los aí no dia a dia, sempre muito bom, assim, as notícias, excelente. Bom, pessoal, até aproveitando aqui o tema, né, antes até de entrar no tema, eu já quero colocar aqui para vocês que eu não sou cerveja, ok? Para ficar claro. Ó, tá vendo? Só mais um se defende. Gente, quem se defende muito? Quem é o cerveja? Não, hein? Quem se defende muito? Não sou cerveja. Tô desconfiada de todo mundo. Até, Não existe um mistério tão grande na TV brasileira desde que a gente queria saber quem matou a grande Carminha no Avenida Brasil. Eu ia falar o Odete Reutemann, né, gente? Me entreguei, fui mais Você fundo. falou Odete Reutemann, muito bom. Muito bom, muito bem. A gente ouviu, inclusive, agora uma risada aqui da Marlene Matos, que parece que foi abrir a porta aqui, acabou emperrando aqui. É isso, né, gente? É exatamente 4 horas e 39 minutos, o povo já tá, né? Já tá todo mundo solto, fechamento de mercado. E é isso, né? Pode, sabe como é o esquema aqui? Robson, pode ficar à vontade. Você falou que você já ia começar falando sobre... você ia falar sobre o assunto do cerveja, né? Pois cerveja, você não é o cerveja. Bom, vamos começar então, né? Daqui a pouco o pessoal no chat briga com a gente, que a gente... No mercado financeiro, né? Que daqui a pouco o pessoal no chat briga com a gente. Pois é. Robson, a gente viu na terça-feira que saiu o resultado da Klabin, né? E a empresa reverteu aí o prejuízo e veio com um lucro líquido de R$1.215 bilhões. Semana passada, né, com as quedas na Bolsa, a gente viu um movimento inverso nas ações do papel, né, em relação, na verdade, nas ações de papel e celulose, como Suzano e Klabin também, que ficaram entre as maiores altas. Esse é o momento de buscar essas empresas dolarizadas ou é melhor investir diretamente em ativos internacionais? Na sua opinião, quais seriam as empresas, né, que o investidor deve manter no radar nesse momento? Tá, legal. Esse ponto é bacana, Hanna, que dá para a gente fazer um balanço, né? Inclusive da última vez que eu estive aqui. Se a gente parar para analisar o que mudou, né? O que a gente vem acompanhando, até eu já chego nesse ponto, né? De setor, o que é interessante, a gente acaba mais compartilhando no dia a dia aqui com os clientes. Mas, assim, teve alguns acontecimentos importantes, né? Que realmente... da nossa visão aqui, mudou bastante, principalmente quando a gente olha a trajetória de gastos do governo, né? Isso daí acaba impactando bastante. De uma semana para cá, é interessante porque o Brasil a gente tem uma novidade, então eu lembro que a gente discutiu bastante aqui essa questão de momento de ciclo econômico, o rally das commodities, né? Já pegando o gancho aí da tua questão com Klabin, papel, celulose. Então, assim, o que mudou drasticamente basicamente do último TRI para cá, e que esses acontecimentos, eu vou até pontuar alguns, por exemplo, a gente faz pouquíssimo tempo,
observou o Paulo Guedes trazendo uma sugestão de um waiver, né? Ou seja, uma licença para gastar 30 bi acima do teto de gastos. Teve também questões com relação ao auxílio diesel, auxílio Brasil, PEC dos precatórios, o Rafa acabou de comentar, adiado novamente. Isso tudo, no final das contas, do ponto de vista para o investidor, traz muita incerteza, aumenta o risco Brasil, né? A gente pode observar, basicamente, na semana passada, o Ibovespa já fechou ali com uma queda superior a 7%. Câmbio mais apreciado, acima de 5,75%. Juros futuro também, né? A gente não precisa ir muito longe. Se a gente olhar o DI para segundo semestre de 22, a gente já observa 2 dígitos ali nas negociações, tá? Então, tudo isso, quando você observa o que mudou e como isso impacta as empresas no curtíssimo prazo, essa semana mesmo, né? Olhando o boletim Fox, a gente costuma olhar toda segunda-feira, só para ter aquele boletim do Banco Central, que traz aquele consenso de mercado, a mediana de mercado para os principais dados macroeconômicos, e não vieram, assim, muito interessantes, né? Você pega juros para cima, inflação para cima, câmbio mais apreciado, PIB para baixo. Então, no final das contas, você tem um resultado de aumento de risco, de incerteza, os juros acabou abrindo bastante, isso impacta diretamente as empresas listadas, né? Aquela queda que a gente costuma falar com os investidores aqui, que é o macro versus o micro, ou seja, né? Qual o impacto, quão grande é o impacto do cenário macro hoje nas empresas, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente pode observar que, assim, os preços dos ativos listado agora na tela, obviamente não reflete o fundamento, obviamente não reflete os valuations das empresas, tanto é que a gente tem muito upside ainda, né, nas empresas aqui, mas só quero dizer o seguinte, estou tentando contextualizar aqui para responder a sua pergunta, né, com relação a celulose, com relação a commodities, que é o que a gente tenta passar para o investidor, e aqui na Crono a gente faz muito isso, essa troca de figurinha, no seguinte sentido: como a gente vai se posicionar, né, agora, daqui para essa reta final, tá? Acho que, assim, já que os juros subiu além do que a gente espera, obviamente pautado por conta de uma inflação mais pressionada, e essa questão fiscal do Brasil também, né, que acabou afetando bastante, aumentando o risco, esse enfraquecimento, né, ou melhor dizendo, essa ineficiência, né, com relação aos gastos do governo, que na nossa visão acabou ficando muito claro agora, depois dessas medidas. Então, acho que, assim, tentar se expor menos a empresas que têm um custo atrelado ao DI, né, ou seja, empresas e setores no geral, né, que têm ali as suas dívidas majoritariamente atreladas ao CDI no curto prazo, tentar olhar para empresas que são mais dolarizadas, que geralmente a gente não tem como fugir das exportadoras, né, então a gente vai acabar olhando, sim, para commodities. Então, a gente não tem como, né, dentro dos setores, ou a empresa ela tem majoritariamente as suas receitas, né, dolarizadas, ou é uma empresa que acaba se beneficiando, no final das contas, com um dólar mais apreciado, né. E um outro efeito, né, que esses juros mais altos, que essas revisões que que acabei de citar aqui, causa, um menor consumo por demanda, né. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um governo preocupado com medidas populistas, auxílio e tudo mais, no contraponto você tem os juros mais altos que reprimem esse consumo, né? Então, isso acabou afetando muito o varejo, por exemplo, né? Que eu lembro que na última discussão nós falamos sobre oportunidades e rotação de setores, né? Ou seja, você sai de um setor que acabou de passar por um rally e vamos olhar para os setores que estão mais descontados, como o varejo, por exemplo, que foi severamente impactado nessa pandemia. E ainda está sendo, agora, não só pela situação global de pandemia, mas pelos juros também, né, que isso afeta no consumo. Então, assim, acho que tem 3 pilares aqui, Hanna e Rafa, que a gente pode discutir para os investidores, e um deles acaba entrando no tema commodities, no tema se expor a uma empresa dolarizada, né, que basicamente a gente poderia dividir um pilar como internacional, um segundo pilar local, e um terceiro pilar que seria derivativos, né? Ou seja, posições com proteções, como proteger a carteira, tá? Então, acho que
eu gosto de ter essa troca aqui com os nossos clientes e levar isso para as pessoas no geral, no sentido de fazer a lição de casa antes, né? Do macro, como a gente pode analisar agora, trazer esse cenário macro para o micro, para poder escolher esses setores, empresas. Então, agora, basicamente essa semana em especial, eu mesmo, nosso time aqui de trade, a gente se dedica mais a olhar agora empresas e setores que se expõem menos à dívida, uma vez que os juros subiu muito no curto prazo, e tentar evitar esses nomes. Apesar de você ter empresas que têm um risco associado maior, mas você tem um upside maior também. Então, não tem como, né? É maior risco, maior probabilidade de retorno, mas a gente não pode esquecer que um outro ponto, até estava citando, né? Evitar empresas com maior exposição à dívida, mas tem um ponto interessante aqui que a gente tem que levar em consideração, que esses juros mais altos, ele afeta também no custo de capital. E o custo de capital, basicamente, quando a gente analisa valuation de empresa, é aquela conta de valor presente, né? Você imagina que, majoritariamente, num valuation, assim, bem simplista aqui, tá? Para resumir, você vai olhar o fluxo de caixa futuro dessa empresa e trazer valor presente descontado a uma taxa. E se essa taxa aumentar, você prejudica esse PU, esse valor, né, de hoje. E é o que a gente acabou vendo agora, né? Esses juros aumentando, você praticamente teve uma reprecificação no valor justo das empresas, que acaba diminuindo o upside. Mas você ainda tem muito upside, né? A gente tinha múltiplos atrativos quando o Ibovespa estava na região de 120, 125 mil, agora na região de 110, 107, nas regiões agora continua ainda até mais atrativo, mas porque o risco também aumentou. Bom, acho que eu acabei resumindo e prolongando muito a resposta, Ana, mas tentar trazer aqui uma visão macro que a gente acaba analisando, para poder daí então olhar para o micro e observar que tipo de setor, empresa e commodities eu acho que tem que ter na carteira, até porque a geração de caixa dessas companhias com dólar mais apreciado acaba sendo mais impactada, né, de maneira positiva, o que sugere bons dividendos, né, que é interessante do ponto de vista para o investidor mais buy hold, né, pensa naquele investidor de longo prazo. Então você tem tempo ali para aguardar, né, uma recuperação recebendo bons dividendos. Uhum. Perfeito. Agora, o Robson, queria te perguntar um pouco, né? Você falou sobre a Klabin, queria te perguntar um pouco sobre a Suzano. Como é que você vê o papel dela nesse mercado de celulose, né? A gente viu aqui, inclusive, vários dias aqui, né, no mercado, quando todo mundo estava caindo, Suzano e Klabin eram as únicas que estavam subindo. Você acha que ela sempre vai estar ali mais ou menos perto no desempenho da Klabin? Ou você acha que ela está um pouco atrás da Klabin no mercado aí de papel e celulose ou à frente, enfim? Como é que você vê essa variável, né, do setor de papel e celulose aí para o consumidor? Olha, é engraçado que assim, tem momentos em que a gente costuma olhar muita correlação, né? Na teoria, né, a gente teria ali, quando o bolsa sobe, o dólar cai, quando o juro sobe, a bolsa cai. Você tem algumas correlações, mas que na prática, às vezes, isso não acontece. Teve vários pregões em que a gente observou o dólar subindo bastante, e quando você olha uma Suzano, por exemplo, não acompanhou o movimento, né? Então, assim, é interessante até para exercício do investidor, no geral, pensar num ativo dolarizado como uma Suzano, por exemplo, que tem um certo desconto, em relação até aos valores de poucos pregões atrás. Se a gente olhar aqui, basicamente, só pegando os valores aqui no gráfico, mas se a gente olhar aqui de setembro, agosto para cá, pouco tempo, né? Se a gente olhar aqui 2 meses para trás, no máximo, o Suzano negociava na região ali de 55, e agora está aproximadamente ali 49, né? Então, acho que assim, você tem que observar primeiro, né? No exercício, naquela lição de casa, após analisar um pouco do macro, né, como eu falei, que você precisa ter um amortecedor na sua carteira. E eu acho que Suzano, Klabin, são nomes excelentes que cabem aí numa situação, apesar de alguns pregões, como eu comentei, né? Você fala, poxa, o dólar subiu, bolsa está caindo, poxa, e as exportadoras, uma Suzano, que é uma clássica aí, empresa que tem ali suas receitas majoritariamente ali dolarizadas, né, não está subindo. Mas assim, no geral, acho que
vale como dever aqui de lição de casa, como estudo, né, para o investidor e reflexão, no momento de fazer de fazer aqui a divisão do portfólio, pensar no papel, né, de cada ativo dentro da tua carteira. E Suzano e Klabin, por exemplo, na minha opinião, assim como outras small caps também, que tem ali suas receitas majoritariamente dolarizadas, acaba servindo e tendo esse papel fundamental, tá? De tentar trazer uma menor volatilidade, trazer uma descorrelação no mercado, talvez, aí, de queda, né? Perfeito. E o Robson, ano que vem a gente tem eleição, né? E com isso é até esperado mais volatilidade, né? Historicamente a gente sabe que o ambiente político no Brasil não é nada muito calmo, né? Você acha que o Ibovespa pode perder alguns suportes ou esses fatores já foram precificados nas quedas dos últimos meses? E qual seria a sua expectativa? Você acha que vale a pena investir na Bolsa com esses patamares de preços, principalmente agora, né, em 2021, que a gente tem várias crises aí no meio do caminho, né? A gente tem crise fiscal, a gente tem pandemia ainda assolando ainda, né, nesse mercado. A gente tem também a possível crise hídrica. Como é que você tem visto todo esse cenário para o investidor? Olha, Rafa, eu sou suspeito de falar, né? Assim, acho que sempre é importante o investidor investir em ações, porque realmente você está investindo na economia real, você se torna acionista de uma companhia, participa ali dos proventos e tudo mais. A gente sabe que tem uma questão curto-prazista, né, do investidor, principalmente brasileiro, que ainda está pegando cada vez mais essa questão mais de perfil mesmo, talvez algo até que esteja agora, quando a gente está aumentando, né, os números de investidores, é uma questão mais de educação financeira, mas é um tema até para uma outra pauta, mas assim, pensando no ano que vem, apesar dos riscos que a gente já está colocando na conta aqui, né, o risco eleitoral, eu acho que a Bolsa não precificou tudo ainda, tá? Tem alguns suportes importantes, né? O 107 mil é um suporte bem relevante. A gente está observando aí nessas semanas, né? O Ibovespa até negociando abaixo desse nível, acaba preocupando. Na região de 99 mil pontos, a gente tem outro suporte muito relevante também. Então, assim, a gente tem que ficar atento a esses pontos gráficos, né? Para tentar acertar, entre aspas, acertar, né? Eu quero dizer o seguinte, para tentar melhorar a sua entrada, né? Então, acho que primeiro ponto de tudo, olhando sempre pelaquela ótica da lição de casa, nunca zere o caixa, né? Então, poxa, a gente já sabe aqui que tem eleição ano que vem. Então, acho que vale, por exemplo, pegar uma situação como essa agora, que aumentou o risco, devido a tudo isso que está no radar, aumentar ali a sua participação e comprar um pouco de ações, mas talvez dê preferência agora para empresas que vai te entregar um bom dividendo, mas claro, tudo dentro do perfil, né? A gente sabe que você tem investidores, você tem perfis mais arrojados e tudo mais, mas no geral, Rafa e Ana, eu acho que vale sim, com certeza, investir em ações. O mercado ele tem ali dado para nós boas oportunidades, então, claro, fazendo a lição de casa, mantendo sempre um caixa disponível, uma reserva para oportunidades, porque a gente sabe que quando começar de fato a corrida eleitoral, e aí a gente com certeza vai aumentar a volatilidade, e eu acho que assim, essas crises, né, ela é excelente para o investidor que já mudou o mindset dele, né? Então, uma vez que você já tem um mindset já no sentido de não se apavorar com essa volatilidade, porque a economia é cíclica, normal, você guarda esse dinheiro, você investe ali numa liquidez para emergência, ou seja, a oportunidade, justamente aguardando essas crises, né, para você conseguir comprar bons ativos, boas empresas, e aí, obviamente, além de você buscar um ganho de capital interessante no médio e longo prazo, tem muito investidor aqui que gosta de olhar pela ótica da renda passiva, né, investir em empresas com um certo desconto, para poder, então, aumentar o seu dividendo, aumentar a sua renda passiva. Então, é aquilo que eu falei no início, tudo que a gente observa agora, essa questão macro, afeta severamente os ativos hoje, no curtíssimo prazo, é bom e é ruim. O investidor que está começando agora, talvez ali que ainda não mudou o mindset, ou talvez pesou muito a mão e comprou além daquilo que estava dentro do perfil ali, né, vamos dizer assim, acaba se desesperando e vendendo no momento que não é oportuno. Por isso que eu acho que é sempre interessante a gente
tentar, dificilmente a gente vai acertar, acho que ninguém acerta, e quando alguém comenta, eu vou comprar na mínima e vender na máxima, isso é só na teoria, né? A gente sabe disso, mas tentar olhar, observar esses pontos, como você colocou, do Ibovespa e das empresas que você acaba analisando ali para comprar, olhar esses pontos gráficos é interessante para tentar acertar uma região, ou entrar melhor, né? Ou tentar vender, isso para o investidor de perfil de curto prazo. E agora, para o ano que vem, certamente, eu acho que a gente vai ter uma maior volatilidade. Daqui para o final do ano, eu acredito que a Bolsa possa ter um rally e espero, né? Espero que nesse rally a gente tenha um Ibovespa melhor do que a gente tem hoje, porque a gente tem commodities, né? Petróleo super apreciado. Então, assim, você tem alguns... Final de ano, né? Para o varejo, eventos típicos do varejo, que a gente espera que as empresas, principalmente de e-commerce, entreguem bons números, mas você tem um contraponto também do juro subindo, que prejudica, mas no geral, eu acredito que para o final do ano a gente aposta aí num rally, numa melhora da Bolsa no geral, e para o ano que vem, maior tensão, né, e maior volatilidade. Então, ponto de atenção, luz amarela aqui, caixa, nunca zere o caixa. Acho que é uma lição primordial para o investidor ter como lição número 1, nunca zere o caixa, deixe sempre esse caixa, essa reserva de emergência ali, de oportunidades, né, para esses momentos de crise. Então, acho que é natural aqui para nós, o investidor que já está há mais tempo aí investindo, ele já sabe e deixa sempre ali no radar aquelas coisas que ele já gosta e já investe, para aproveitar momentos como esse aqui, para poder comprar melhor os ativos, né? E, Robson, como é que você avalia também essa temporada de resultados em relação à precificação do Ibovespa? Os números das empresas têm potencial para segurar ou reverter a tendência negativa dos índices nos últimos meses? Quais os resultados também e quais seriam as empresas também e setores, né? Se você puder falar também que você acha que devem se destacar nesses resultados do terceiro trimestre. Legal, Ana. Olha, acredito que assim como nós vimos já no último TRI, nesse TRI deve se repetir uma questão das empresas entregar um resultado sólido, entregar um resultado com ganho na margem, ganho na geração de caixa, basicamente porque se a gente comparar com o TRI do ano passado, você tem uma base ruim, né? Porque foi um ano difícil, bem desafiador por conta da pandemia. E também tem questões de crescimento da própria empresa, né? Que acaba, geralmente, né, pós uma crise, as empresas mais resilientes, setores resilientes, elas acabam se fortalecendo e voltando mais forte, né? Então, acredito que esse é um ponto também que vai animar os investidores para essa corrida de final de ano, para melhorar o Ibovespa, a percepção do Ibovespa para o final do ano. E se eu pudesse olhar aqui alguns setores que eu gostaria de destacar, como talvez ali para o investidor ficar de olho, acho que bancos tendem a entregar aí um resultado interessante, até porque a cada TRI a gente observa um PDD menor, porque foi precificado um PDD muito alto no ano passado. Então, tem uma expectativa de pagar um bom dividendo, os investidores estão de olho. E varejo, né? Eu ainda acredito que a gente pode ter aí bons resultados dessas empresas que já estavam consolidadas no e-commerce o ano passado e que a pandemia acelerou demais o avanço dessas empresas no investimento, né? Melhor dizendo, no seu marketplace, né? Por exemplo, nós vimos notícias como a própria Via Varejo e Magalu comentando sobre o atingimento de 100 mil sellers, né, que são os lojistas nas suas plataformas. Eles investem, no geral, bastante no geral, em logística, experiência com o cliente. Do lado ali também, vamos pensar assim, de alimentos, né, eu acho que o atacarejo são empresas ali que também tendem a entregar um bom resultado, até porque por conta da inflação muito alta, você tende, talvez, a ter uma corrida, por exemplo, eu deixo de ir num supermercado que, teoricamente, eu tenho um custo maior, eu vou buscar comprar num atacarejo por conta de custo mesmo, porque ficou mais caro os alimentos, por conta da inflação. Então, eu acho que eu olharia um pouco mais agora para varejo, que, obviamente, assim, já estava bem descontado, e a gente já estava de olho desde a virada do semestre, acho que os números tendem a ser interessantes.
E acredito que o setor financeiro também deve entregar bons resultados agora. E se a gente observar os Estados Unidos, né, que já estão adiantados há uma semana, apresentando aí seus resultados, a gente pode, teoricamente, se pudesse espelhar, né, eu acho que o movimento vai ser parecido. Ou seja, um micro bacana, sólido, favorável, mas muito afetado pelo macro, que é essas questões de política, principalmente, e acaba severamente impactando os ativos na Bolsa hoje. Perfeito. Perfeito. O Robson, inclusive, queria te perguntar, para o investidor que já tem aí uma boa parcela do portfólio na sua renda variável e com as quedas dos últimos meses, né, alguns ativos no negativo, você acha que valeria a pena rodar e vender ativos de algum setor ali, assumindo até um certo loss ali, né, para alocar o capital em outro setor com oportunidades melhores? E como é que você veria e avaliaria nessa rotação entre setores, considerando o cenário macroeconômico? Você acha que isso pode ser uma boa estratégia para o investidor? Eu acredito que sim, tá? Depende muito aí do perfil do investidor, é uma questão de talvez ali um pouco emocional, no ponto de vista de ter que realizar um prejuízo, mas é uma questão que a gente tenta mostrar, porque às vezes vale muito a pena, porque talvez você está alocado em um setor ou numa empresa que a gente acredita que vai recuperar, que tem upside, que tem um preço-alvo interessante, porém, até isso se concretizar, você talvez possa deixar uma oportunidade, né? Então, acho que sim, eu acho que olhando até para os setores que a gente acaba avaliando agora, por exemplo, o setor de TMT, né, tecnologia, mídia e telecom, que tem ali majoritariamente uma dívida atrelada ao CDI, dentro dos setores, é o que maior, vamos pensar assim, que mais se expõe ao CDI, talvez demore um pouco mais na recuperação, né? Então, se eu estou alocado, acho que talvez faça sentido sair talvez desse setor imobiliário, setor do TMT também, né, tecnologia, mídia e telecom, imobiliário, as small caps, que majoritariamente tem uma dívida muito atrelada ao DI, e olhar um pouco para energia, mineração, siderurgia, papel e celulose também. Então, se a gente olhar um balanço, basicamente, aproveitar essa reta final, tentar se expor ali em algo do ponto de vista, talvez, de recuperação, e daí também, olhando do ponto de vista de juros, se expor a setores e empresas que têm menor exposição ao DI, tá? Por conta dessa alta agora. Mas eu acho que vale a pena, sim, realizar esse prejuízo e fazer essa troca. E outra coisa, né? Não só para isso, mas também olhando para o internacional, né? Então, e o investidor que ainda não tem uma parcela do seu portfólio investido em ações, em BDRs, seja ETF, que é muito simples também, que tem ajudado bastante os investidores a investir melhor, a diversificar, eu acho que faz sentido, tá? Se expõe a uma economia mais forte, a uma moeda mais forte, e eu acho que faz muito sentido. Talvez realizar parcial, se não quiser realizar tudo, e fazendo uma troca ali, né? E, Robson, a gente viu também no primeiro semestre, né, o boom das commodities, como especialistas, né, falando como um super ciclo, uma animação, né, aquela euforia toda, mas agora o clima acabou mudando completamente, com medo da inflação, aversão ao risco e também ativos de renda fixa mais atrativos com essa alta da Selic. Você avalia o cenário para as commodities nos próximos meses e também se der já para o próximo ano, e o investidor também deve aumentar a posição ou deve reduzir nesse sentido? Legal. Olha, acredito que a composição da carteira do portfólio, quando a gente avalia portfólio, tá? Porque ações, renda variável faz parte do portfólio, então na composição, obviamente, a gente sempre indica ter uma parcela em inflação, ter uma parcela em renda fixa no geral, né? Mas trazendo para o nosso mundo aqui de renda variável, acho que é o seguinte, a questão das commodities no geral, a gente observou agora o que praticamente estava no radar, né, e assustando bastante os investidores, foi por conta da Evergrande, da crise imobiliária na China, que afetou minério, né, fazendo com que o minério chegasse próximo a $100, né, mas já recuperou um pouco. Acho que assim, a demanda vai continuar, né, para o ano que vem. Então, se eu pudesse colocar aqui alguns exemplos, né, eu acho que dá para o investidor olhar, por exemplo, para essas empresas como
uma Vale, né, que ainda tem uma expectativa de pagar ali bons dividendos, e analisar, e sempre colocar ali, fazer um contraponto pela seguinte ótica, né? Poxa, acho que é interessante investir num título hoje que me paga 12% pré-fixado? Talvez. Por quê? Você tem que tomar cuidado com a inflação. A gente tem que sempre fazer esse exercício, né? O título hoje com a Selic ainda, a gente observa ali títulos pagando, título público, né? LTN, que são aqueles títulos pré-fixados, pagando ali algo em torno de 12% ao ano pré. O ponto é que a inflação acumulada dos últimos 12 está em quase 11, né? Então está 10,25 e deve subir. Então o investidor tem que colocar na balança o ganho real. E quando a gente avalia empresas que pagam bons dividendos, os dividendos por si só, geralmente eles têm essa característica de ter ali uma proteção natural contra a inflação, né? Proteção natural, no caso de uma empresa dolarizada ali com câmbio. Então, acho que assim, é legal investir, acho que é bacana a composição, mas não deixar de investir em ações, porque se a gente parar para pensar friamente aqui, poxa, a inflação é o aumento dos preços, correto? Então, quem aumenta os preços? As empresas, que isso é repassado, de alguma certa forma, para o investidor, para o cliente na ponta, né? Então, assim, os dividendos, você pega uma empresa que vai te pagar um dividendo de 2 dígitos, isento de imposto, por enquanto, né? Pelo menos ainda estamos nessa situação. Acho que, assim, faz sentido o investidor manter, e para aquele investidor que talvez esteja um pouco desconfortável com essa volatilidade, aumentar um pouco a sua posição, né, em renda fixa para aproveitar, porque realmente as taxas são excelentes, né? Não posso falar aqui que, não, só a renda variável que é legal. Não, acho que a composição, a sinergia é muito boa. É claro que, assim, tudo que é demais também acaba não sendo muito saudável, mas o investidor que sempre fazer esse exercício, eu trago essa provocação, né? Olha o ganho real. Se você tem aqui como escolher, por exemplo, receber um dividendo isento, receber aqui um ganho pré-fixado, tenta ponderar o quanto esse pré-fixado, qual o risco, talvez, que esse pré-fixado você pode se colocar lá na frente, talvez o ano que vem, com o risco Brasil aumentando por conta de política. Imagina que esse pré-fixado que te paga 12 hoje, a inflação pode subir para 12, talvez aumentar, daí você vai ter um ganho real negativo. Então, eu sei que no dia a dia você olha ali a conta, no final do mês e tudo mais, você acaba, se você marcar mercado na curva, né, você acaba olhando ali o seu dinheiro, entre aspas, crescendo, né, até porque tem que tomar um certo cuidado, né, com renda fixa. A gente sabe aqui que renda fixa, ela só é fixa no vencimento. Ao longo do período daqueles investimentos em renda fixa, se o investidor for vender a mercado, ele corre o risco de vender com ágio, com deságio. Um outro tema interessante também que a gente pode discutir. Mas, assim, para fechar, né, para não me prolongar muito, é interessante olhar para essas commodities, empresas que pagam bons dividendos, e comparar sempre a Selic agora, o investimento que você vai fazer em renda fixa, comparar com a inflação e olhar o quanto você tem de ganho real. Fazendo esse exercício, talvez seja mais interessante investir em um título de renda fixa que te pague a inflação, ou seja, que vai te proteger contra a inflação e garante o cupom pré-fixado. Então, acho que faz mais sentido para o investidor que está olhando para essa ótica. Olhar para um título pré-fixado, já tem que tomar um certo cuidado, porque aí acho que é mais arrojado ainda, né? O investidor ele tem que entender de marcação a mercado, tentar operar isso. A gente observa muito investidores de renda variável, que são ativos, que querem operar juros, compram títulos pré-fixados no momento de estresse em que a curva abre, para tentar vender posteriormente. Dificilmente, né, no nosso dia a dia aqui, com o cliente de perfil de trade, né, ele acaba analisando o título pré-fixado para levar para o vencimento, tá? Então, Ana, acho que é legal, o investidor está cada vez mais de olho na renda fixa agora, justamente por conta dessa taxa super atrativa, mas não esqueça de olhar o ganho real. Porque no final das contas, né, você precisa se preocupar em que o seu dinheiro precisa se valorizar no mínimo a inflação, né? E você precisa buscar um prêmio além dessa inflação. E o pré-fixado, ele pode hoje te dar um prêmio pequeno e amanhã ele pode não te entregar um prêmio por conta da inflação. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E do lado das empresas, você pega essas empresas
majoritariamente, né, as exportadoras, que vão gerar um bom caixa e vão pagar um bom dividendo, isento de imposto, acho que faz sentido e, no final das contas, a composição acaba sendo mais interessante, né? Eu sempre costumo dizer que a composição dos ativos é que tende a ser vencedor no longo prazo, né? E não o ativo A ou o ativo B, que um é melhor ou é pior que o outro, né? Acho que a composição faz muito sentido. E pela ótica que você me perguntou, com relação à renda fixa, não se esquecer de analisar o ganho real no final das contas, né? Porque senão acaba sendo uma conta aí que não faz muito sentido lá na frente. CA15, né, que subiu aí, que era para 1,20%, né, maior para outubro desde 1995. Nesse cenário de escalada da inflação, o discurso da inflação temporária passou e já se fala em ali um crescimento econômico sendo afetado, né? Quais empresas ou setores você acredita aí que podem acabar menos prejudicados nesse cenário? Você acha que é melhor investir em empresas que vão acabar fugindo um pouco desse cenário, ou ir contra o fluxo e buscar justamente os ativos que são mais prejudicados por esse cenário para conseguir oportunidades mais interessantes no médio e longo prazo para o investidor? Bom, sem dúvida, Rafa, acho que tentar se expor em empresas que acaba, de certa forma, né, se beneficiando desse cenário é interessante, né? Então, acho que a gente tem que sempre tentar encontrar uma maneira de se expor naquele cenário, naquele setor que a gente acredita que faz sentido para aquele momento, né? Então, é a mesma situação com relação à alta dos juros agora, né? Então, enquanto você tem os juros subindo muito no curto prazo, que vai afetar da noite para o dia, né? Só essa decisão do Copom, da noite para o dia, aumentou o custo das empresas, né? Que majoritariamente tem dívida atrelada ao DI. Então, tentar ter uma certa cautela acaba fazendo sentido. Outro investimento que a gente observa agora, Rafa, e está ficando cada vez mais... na verdade, assim, é uma indústria pequena ainda aqui no Brasil, mas vem crescendo bem, que são os fundos imobiliários, né? E se a gente olhar dentro dos setores e as classes dentro dos fundos, o investidor está olhando muito para os fundos de recebíveis, né? Que são aqueles fundos de dívida, ou seja, que majoritariamente aquele fundo imobiliário ele compra CRIs, que são aqueles créditos de recebíveis imobiliários, né? Ou seja, ali você captura essa alta de inflação mais rápido, né? Você tem como capturar isso mais rápido, porque são ativos de dívida atrelado ali à inflação, seja IGPM ou IPCA, geralmente a maior parte é IPCA, tá? Então, talvez essa composição também, até do ponto de vista de diversificação, faça sentido para o investidor olhar agora, né? Nem só ações, nem só renda fixa. Eu acho que essa composição, talvez se expor mais ali em ativos que vai replicar essa inflação no curtíssimo prazo, faz total sentido, né? Fundos imobiliários é um veículo que eu gosto bastante, acho que tem uma sinergia, principalmente com ações de dividendos, né? A sinergia é super interessante. E, Robson, falando agora rapidinho sobre os IPOs, né, a gente viu que tem muitas empresas que cancelaram ou acabaram adiando, né, a abertura de capital. Como é que você avalia esse momento depois do otimismo do começo do ano, com o aumento de pedidos de autorização para ofertas na CVM? Em relação, eu queria que você deixasse a sua opinião em relação a essas empresas que cancelaram ou adiaram. E se também são boas oportunidades ou geralmente as empresas se apresentam aí mais enfeitadas e disputadas do que realmente são? Pois é, Ana. Assim, infelizmente a gente acompanhou alguns IPOs aí não muito, assim, são histórias que são muito bem contadas ali em cases, em empresas que a gente gosta e acredita, só que a questão macro não é muito favorável. Eu acredito que para o ano que vem, essa questão dos juros estando cada vez mais alto, né, as curvas abrindo, o risco, eu acredito, na minha opinião, que realmente assim a gente vai ver mais IPOs sendo cancelados, tá, o ano que vem. Eu acho que isso acaba, sem dúvida, impactando bastante. Tá? Então, realmente, assim, o investidor tem que tomar muito cuidado, porque por mais que sejam ali cases interessantes, empresas interessantes, você acaba
tenha ficando de lado ou até ficando no negativo. Então, assim, o investidor do IPO, ele tem que ter muita ciência ali de que ele vai investir para o longo prazo, né? Porque realmente a gente tem observado que quando o IPO dá muito certo, tem uma demanda muito grande, você também tem um rateio muito grande, né? Então, o investidor, ele tende a fazer aquela reserva com aquela carência, né, que a gente chama de lock-up aqui, para não vender, não flipar, né, como o mercado chama, logo na largada, né, os especuladores, tá? Mas isso acho que já passou, tá? Então, se eu puder resumir, minha opinião, o cenário não está legal, não está muito favorável para esse ano. A gente já viu que vários IPOs já foram cancelados, e para o ano que vem, na agenda que a gente espera ali, principalmente para ações, né, falando aqui, certamente vai ser impactado e empresas vão esperar um momento mais oportuno, porque até para ser interessante para elas, né, vender as suas ações a um preço mais interessante, porque no patamar atual, com relação aos juros, do jeito que está agora, e para o ano que vem com essa volatilidade de um ano eleitoral, acredito que a gente deve ver aí uma safra menor aí de IPOs, tá? Então, Robson, queria agradecer a sua participação aqui no Top News, né, Rafa? Exatamente, Robson, muito obrigado por você ter vindo, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui, não só aqui no Top News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Legal, Rafa, Ana, muito obrigado, um prazerzaço estar aqui com vocês e com certeza já estou aguardando o convite do próximo, tá? Já fechadíssimo, hein? Você está convidado aqui, a casa está aberta, com certeza a Sami ou o Gabriel Monteiro vão entrar em contato com você novamente, tá bom? Fechado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, boa semana. Tchau, tchau. Bom, a gente segue agora, né, trazendo atualizações sobre o mercado financeiro. Deixa eu trazer atualizações aqui sobre o dólar, né, que está subindo aí em disparada, com alta de 1,87%. É comercializado a R$ 5,64. Lembrando, né, que na semana passada o dólar chegou a passar da casa dos R$ 5,70. Né? No comecinho da semana ele já baixou aí para a casa dos R$ 5,50 e agora está subindo bastante, né, Rafa? Exatamente, Johanna. Inclusive, vamos trazer aqui o nosso mapa de calor aqui, né, que já são 5h19, então as ações, né, em teoria já estão aí no processo de fechamento, né, no aftermarket aí. Realmente, o mapa hoje majoritariamente vermelho mesmo, né? Muita queda aí, né? Americanas S.A. caindo 8,60%, Lame 4, PetroRio, GetNet, Cirela, EcoRodovia, JHSF, Cogna, né? Cielo também, Equatorial, Qualicorp, Magalu, Dexco, Grupo Via, MRV, Fleury, Semig, Sul América, VEG, Zetec, Banco Pan, Locamérica, Cosan, Grupo Natedama Intermédica, Ultrapar, Grupo Soma, Local Web, CSN, Eletrobras, Apivida, Banco Inter, Vale, Bradesco, Gol, Localiza, TOTUS, a gente tem Raio Drogasil também, a gente tem Eneva, Copel, BR Malls, Braskem, Banco do Brasil, Carrefour, Metalúrgica Gerdau, Eletrobras, CPFL, Redditor, Vibra Energia, Ipera Pharma, Energias Brasil, Natura, IRB, Banco Inter, TIM, BB Seguridade, Bradespar, Edux, Azul, Engie, e também CCR Rodovias, a gente tem Taesa, a gente tem B3, Marfrig, BTG, Rumo, CVC, Bradesco, Pão de Açúcar, Embraer, Itaúsa, Sabesp, Itaú Unibanco e o Iguatemi também aí em queda aí para todo mundo. Acho que eu li todas. Que recorde, hein? Grande. Que recorde, ó. Eu tava com saudade de fazer isso, hein? Eu não faço isso mais, hein? Ó, Ambev subindo... Matando a saudade hoje, tá certo? Oi, tô matando a saudade. Ambev subindo 9,72%. BR Foods subindo 6,56%, Multiplan, Klabin, Uzi Minas, Suzano, Petrobras, a outras Petrobras, Vivo Telefônica, Alpargatas, Pets, Minerva, Gerdau e Açaí também subindo hoje. A gente vê uma movimentação interessante, né, Hanna, quando a gente vai ver, principalmente de volume de negociação, né, com as ações de Vale caindo 1,01% com 1,67 bi, né, de reais em negociação. Já as ações de Petrobras têm uma movimentação, ó, que a gente pode ver aqui muito interessante. O Petri 3 teve uma alta de 0,96% com 590 milhões de reais de volume de negociação, enquanto o Petri 4 subiu 0,94% aos 2 bilhões
de reais e 2,5 bilhões de reais de negociação, aí fazendo o Ibovespa, né, fechar aí na casa da queda de, deixa eu só trazer aqui bonitinho, de 0,4% aos 105.840 pontos. Pois Ana? a gente vai acompanhando, né, o Ibovespa que, né, mais uma vez conseguiu, né, esse patamar aí dos 105 mil pontos. Ainda tem uns minutinhos, né, Rafa, para... a gente já viu tantas vezes virar, né, do nada subir bastante, mas a gente vai monitorando aqui, trazendo tudinho no Top News. Exatamente. Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso Top News dessa quinta-feira, né, quase, né, chegando aí no sextou, mas ainda é quinta-feira, e a gente tem agora o nosso segundo convidado do dia, o Igor Cavaca, gestor da Oren, que já está conectado com a gente aqui. Oi, Igor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Top News. Tudo bem, Hanna? Tudo bem, Rafael? Tudo bom, prazer enorme recebê-lo aqui novamente. Prazer é tudo nosso. Vamos começar então, Igor. Queria começar falando com você sobre o resultado, né, do Copom de ontem. A gente falou bastante já sobre isso aqui na BMC News. Queria saber o que você achou. Você acha que 1,5 ponto percentual era o correto, né? Tá dentro aí do que era esperado? Então, a gente está com um problema, eu acho. Cada vez mais a gente está entrando num corner ali, quando o governo, bem como também o Banco Central. A gente está, eu acho que isso foi o que ficou muito claro ontem, né? A gente viu um Banco Central bastante leniente com a inflação, quando ele sinaliza ali um aumento de só 150 pontos. A gente entende que ele tinha que, no mínimo, sinalizar para um aumento de 175, mais 175 à frente também. E não foi isso que a gente viu. A gente até entende qual foi o movimento, que é, de fato, está subindo juros muito rápido, a gente está saindo de um processo recessivo do ano de 2020, apesar desse ano a gente estar crescendo, mas a gente está com processos aí de revisão para PIBs menos positivos para esse ano, para ano que vem também. A gente já está cada vez mais ficando mais complicado, já começa a se discutir se a gente vai ter um PIB e um crescimento positivo no ano que vem. Então isso acabou que foi aí mais alguns pontos que eu acredito que o Banco Central e o Copom levam em consideração no processo do aumento de juros que foi dado. No entanto, isso acabou trazendo uma sinalização bastante expressiva hoje para o mercado, e aí a gente viu a curva como um todo subir fortemente, e de certa forma o mercado está precificando que na próxima reunião talvez ali a gente vai ter mais um aumento aí de 150 pontos e não um aumento mais forte como talvez fosse necessário. Então esse é o nossa posição assim, e acho que isso acabou impactando hoje fortemente aí a bolsa, tanto no mercado de juros como também no mercado acionário, que o mercado acionário ele já vem perdendo bastante, mas isso acabou precificando mais novas altas para frente, o que tende a impactar no valuation das empresas e levar a uma queda, né? Então, acho que esse é um principal ponto que a gente teve que foi respondido aí pelo mercado. Uhum. Perfeito. O Igor, queria te perguntar um pouco sobre essa instabilidade política, né? Principalmente com essa PEC de explicatórios, que parece que não está andando, né? Nesse vai, não vai. Era para já ter rolado essa semana, aí não foi, aí hoje realmente, né, falaram que não vai rolar mesmo. Como é que você enxerga esse risco Brasil aí, né? Ou até mesmo um risco Brasília para o investidor, né? Você acha que vai ficar muito tempo nesse radar aí? Como é que o investidor pode acabar até mesmo se protegendo, né, para não ficar tão na mão dessa burocracia, né, dessa coisa que não anda lá no Congresso nas últimas semanas? Então, o que a gente viu, tá? A gente vem acompanhando bastante a questão de Brasília. A gente teve sinalização hoje mais cedo de que a PEC ia andar, em determinado momento entendeu-se que não tinha quórum para votar e que se fosse votada talvez ela ia cair. E aí preferiram adiar ela para a próxima semana, e acho que esse que é o que tá em jogo aí, né? A questão da PEC, eu acho que a PEC já está sendo discutida há bastante tempo aí. Se a gente for olhar assim, efetivamente o impacto que ela vai ter no todo é pequeno, no entanto ela tem uma sinalização bastante importante sobre a continuidade da política fiscal e de como está sendo levada a política fiscal, né? Eu acho que a PEC ela tem muito mais a importância dessa sinalização
muito relacionada ao teto de gastos do que efetivamente ela tem um grande impacto fiscal, tá? Então, acho que é isso que a gente vem vendo. Não está sendo, de certa forma, muito positivo, principalmente para o governo, porque a não aprovação ali, ou o que a gente acredita é que ela vai ser aprovada, mas de forma mais desidratada nas próximas semanas. No entanto, isso vem trazendo mais uma sinalização negativa para o aspecto político brasileiro, né? Isso é mais um fator que tende a impactar também o crescimento da economia ano que vem, as bolsas e os investimentos como um todo. Então é isso que a gente está vendo. Pois é, e queria que você falasse também, Igor, como é que você tem visto os resultados das Big Techs nos Estados Unidos e também qual é a empresa, na sua opinião, que mais chama a atenção dentre esses resultados? Então, que os resultados, tanto lá quanto aqui, para ser bastante, estão vindo até bastante positivos, sabe? Então a gente tem visto aí que, principalmente quando a gente compara, acho que com o ano passado, né? Que ano passado a gente teve questão da pandemia, então a gente vem vendo uma recuperação bastante expressiva das empresas. O setor de tecnologia ele continuou bastante forte, que eu acho que foram um setor que se performou muito bem no ano passado, muito frente ali àquela mudança que a gente teve no comportamento das pessoas e é que continua, né? A gente ainda está num ambiente de pandemia, apesar da vacinação e tal, a gente ainda não retornou na totalidade das atividades e boa parte dos processos eles foram alterados também, tendem a permanecer mais tecnológicos, podemos dizer assim. Então, o que eu vejo é que a gente está tendo resultados muito positivos, não só no setor de tecnologia, mas eu acho que a Bolsa como um todo. Acho que o setor de tecnologia está mais à frente. Quando a gente vê, por exemplo, nesse terceiro TRI, a gente já viu alguns setores que foram mais penalizados, tendo talvez um retorno, uma performance um pouquinho pior do que era esperado. Um caso, por exemplo, é a Boeing, que foi muito impactada em 2020, veio passando por um processo de recuperação e agora teve um resultado um pouquinho pior aí do que era esperado. Em contrapartida, do setor de tecnologia, acho que como todo, acho que saiu o resultado da Amazon agora, ele veio um pouquinho abaixo ali do esperado, mas se a gente olha, por exemplo, Google, Microsoft, a gente viu, acho que, resultados bastante expressivos. Eu acho que também a Tesla, apesar de Tesla ainda vem trabalhando e o valuation da Tesla ainda é muito alto, né? Mas a gente viu que a cada dia ela vai atingindo novos retornos históricos aí. Então, acho que essa é uma tendência que ela tende a continuar, principalmente no mercado. Eu estava vendo até recentemente, quando a gente olha os principais bilionários do mundo, né, a gente vai ver que dos 10, 9 estão relacionados ao setor de tecnologia. Então, acho que isso é uma coisa que traz uma informação bastante importante, né? Que é o potencial que as empresas de tecnologia elas têm de escalar seus negócios, e eu acho que isso que a gente está vendo também nos balanços. Então, acho que a gente vem vendo aí um resultado bastante positivo, e isso vem puxando, vem segurando também, acho que a queda lá, uma potencial queda lá na Bolsa norte-americana, né? A gente teve a sinalização do Fed aí de que pode começar um tapering, e acabou que isso não impactou de forma positiva as bolsas, né? As bolsas, esse mês foi um mês aí bastante excepcional para o mercado norte-americano. Uhum. Perfeito. E Igor, inclusive, né, ainda batendo um papo sobre essas Big Techs, né, a gente tem visto aí hoje, né, o Facebook, ele anunciou a mudança, né, do nome aí de sua holding, né, de Facebook para Meta. Você acha que realmente essa mudança ela foi baseada apenas no fato de que o Mark Zuckerberg quer agora ter um nome, né, que possa, né, abrigar vários negócios dele? Ou teve aqui também a questão das polêmicas envolvendo o Facebook, né? Eles estão lá toda hora sendo processados também nos Estados Unidos. Teve também a questão de que caiu o servidor global do Facebook, né? A gente perdeu o WhatsApp, Instagram e Facebook na mesma semana. A ação começou a dar uma queda forte. Você acha que tem uma certa cara mais disso ou de fato é só para conseguir né, abranger aí uma maior gama de setores para o Facebook? Essa é uma questão que eu também me faço, tá? Não tenho essa resposta. Eu acho que se a gente for... É uma movimentação bastante estranha, né? Porque o Facebook, ele tem, apesar de todos os eventos que aconteceram, ele tem uma marca bastante forte, né? Então, esse movimento de tentar transformar um novo nome pode ser uma sinalização de que ele está mudando o rumo da economia. Acho que talvez seja mais essa busca que ele vem fazendo, né, de que
aquela empresa ela não é apenas uma empresa de rede social, mas que ela vem investindo numa série de outros negócios, seja dentro da plataforma do Facebook, seja frente a outros negócios, outros business apartados, né? Então, acho que vem muito nesse movimento de que eles estão buscando diversificar aquilo que é conhecido, como uma empresa conhecida, né? Que é bem focado ali na rede social, mas expandir outros tipos de serviço, não só apenas pela rede ali, pela plataforma do Facebook, mas por uma série de outras plataformas ou outras formas de se fazer negócio também. Então, acho que vem muito mais nessa ideia, apesar que eu acho que ele perde um pouco pela força do nome do Facebook, ainda que a gente tenha vivido aí alguns períodos mais negativos para a marca, podemos dizer assim. E Igor, inclusive, eu ia passar para a Tatiana Beltrão, mas antes eu queria fazer outra pergunta aqui sobre as Big Techs, se me permite, porque o pessoal que está falando no chat sobre a Tesla, né? O Caio Zanetti falou que a Tesla está valorizada graças a essa impressão de dinheiro louca que os bancos centrais vêm praticando e tal. Você acredita que a Tesla, né? A Tesla hoje é uma das empresas mais valiosas hoje do S&P 500, né? Se não a mais valiosa, acho que apenas atrás da Apple, né? A Apple vale 2 tri, a Tesla vale 1 tri. E o Elon Musk, inclusive, é o homem mais rico da história, né? Já, né? Ele tem um patrimônio que ninguém conseguiria bater. Só que, ao mesmo tempo, a gente não viu ainda a Tesla fazendo aí um domínio do mercado, igual, por exemplo, né, outras montadoras, tem Ford, enfim, GM, Volkswagen. Qual você acha que é o futuro para a Tesla? Você acha que a gente sempre vai ficar nesse investimento num futuro, né? Nossa, ia ser demais se a gente tivesse um carro que, né, fosse um Batmóvel e um carro popular e com teto solar? Ou você acha que de fato a gente vai ver uma mudança nesse sentido? A gente realmente vai ter carros aí né, da Tesla dominando todo o mercado? Então, a Tesla é um caso que a gente estudou bastante, tá? A gente segue estudando, ela já chegou a ser uma posição bastante expressiva num dos nossos fundos durante o período do ano passado. Então, a gente entrou nela ali por volta de janeiro do ano passado e a gente vai sair da posição no iniciozinho desse ano. Então, a gente surfou bastante essa alta, a gente entendia lá no passado que tinha muito potencial. Eu acredito que ela ainda tem muito potencial, mas na nossa visão, o valuation andou mais do que o potencial que a gente estava vendo. Não necessariamente isso é uma verdade ou não, né? Acho que cada um tem, de fato, que olhar e entender o que tem ali dentro da Tesla, entender quais são os business que estão em jogo e também o potencial de crescimento que existe naquele empreendimento, tá? Então, eu acho que um ponto importante apesar dela estar vindo, né, ela surgiu com um business muito diferente do resto das montadoras, que é a questão do carro movido a energia elétrica. O que a gente está vendo é que boa parte dessas outras montadoras, bem como outros concorrentes que também surgiram nesse caminho, estão começando a buscar também entrar nesse mercado. E apesar dela ter sido a pioneira, não necessariamente ela vai, de certa forma, manter um monopólio em torno desse produto. Então, isso eu acho que é um ponto bastante importante que o investidor tem que olhar quando ele estiver avaliando Tesla, que é o quão veloz vão ser, quão veloz as empresas que hoje que produzem principalmente carro movido a petróleo vão conseguir buscar essa nova tecnologia, implementar essa nova tecnologia, porque isso vai ser um dos pontos de muita importância para o valuation da empresa. E além disso, os outros business que ela trabalha também, né? Então, a gente está discutindo também sobre a questão da bateria, a gente está discutindo também sobre armazenamento, como que vai ser geração de energia elétrica também, que de certa forma ela tem um pouco disso, entre outros business apartados que ela tem também relacionados ao setor de tecnologia, tá? Então, ali eu acho que é um valuation bastante complicado. A gente andou, quando a gente surfou um pouco o valuation dela, a gente entendia que fazia sentido, no entanto, hoje a gente vê que a simetria de risco ela é mais negativa do que positiva. Então, a gente acabou optando pela saída do papel, mas é uma empresa que eu acho que assim, vem entregando resultados, então é importante ressaltar também que ela, cada vez mais, ela vem entregando um pouco do que era a expectativa. Então, quando a gente entrou lá em janeiro, ela tinha entregue muito pouco, e no ano de 2020 ela conseguiu até buscar mais entregas ao longo desse período. A gente vem vendo que ela tem sido bastante consistente. No entanto, eu acho que aí vale uma atenção bastante do investidor para ver se de fato ele acredita
nesse potencial de crescimento que está sendo precificado. E Igor, como é que você tem enxergado esse momento agora no mercado? Você acha que tem algumas ações mal precificadas atualmente? Então, acho que esse é um momento de mercado onde a gente vê a importância da gente investir lá fora, né? A gente tem boa parte dos nossos fundos aqui, a gente tem uma mentalidade de que a gente tem que sempre diversificar bastante, principalmente investindo fora do Brasil. E acho que os últimos 2 a 3 anos aí está ficando ainda mais claro a importância de se investir fora. E o que aconteceu, acho que esse mês foi um mês muito bom para a gente, porque pelo fato de a gente estar mais posicionado lá fora, a gente acabou conseguindo segurar uma parcela grande das perdas que a gente está tendo na Bolsa Brasileira. Na Bolsa Brasileira, a gente tem duas visões, né? Por um lado, de certa forma, os ativos eles estão baratos, frente ao que a gente tem visto na parte mais fundamentalista. No entanto, do outro, a gente tem o aspecto político, o aspecto governamental, o ambiente, ele está muito negativo. Então, o que a gente vem vendo aí, que de fato, talvez, é um momento onde abrem-se algumas oportunidades, com certeza. No entanto, a gente não sabe, não tem muito claro até que momento a Bolsa ela vai ser muito impactada pelo que está acontecendo no ambiente político. Tá? Então, é um momento onde a gente está um pouco menos posicionado em Bolsa Brasil. A gente está posicionado, mas um pouco menos, porque a gente entende que hoje a gente ainda está num cenário, num ambiente muito incerto. E que apesar da gente ter várias oportunidades na Bolsa, talvez não seja exatamente o timing, tá? Então, eu acho que o que eu vejo para o mercado é mais isso, a gente vai começar talvez a se posicionar mais à frente, no entanto, a gente está num ambiente bastante incerto, e quanto mais a taxa de juros sobe, né, mais caro fica investir em ações, né? Então, isso vem trazendo também mais um trade-off aí que a gente está levando em consideração em como a gente vai fazendo a nossa alocação da carteira. Mas eu diria assim, a gente reduziu a posição nos últimos 3 meses, hoje estamos com uma posição um pouco menor, mas a nossa expectativa é, dando uma melhora, eu acho que talvez dezembro, como a gente vê historicamente, dezembro ele tende a ser um bom mês para o mercado de renda variável. Eu acredito que isso vai acontecer novamente, tá? Acho que esse dezembro desse ano pode vir aí um dezembro mais positivo, e acho que a gente tem esse próximo mês aí de novembro para começar a se posicionar um pouco mais. Com certeza. Antes de eu fazer a próxima pergunta para o grande Igor Cavaca, que está aqui com a gente batendo esse papo super bacana, queria trazer aqui um destaque do nosso chat aqui, né? Porque o Cerveja, que a gente ainda não sabe quem é, mas deve ser alguém aqui da BMC, né? Não sei se o Igor conhece toda a nossa saga aqui, o Igor. Tem um perfil chamado Cerveja, que assiste a gente o dia inteiro. E aí ele manda mensagens elogiando, fazendo brincadeiras. A gente achou que era uma pessoa como outra qualquer, enfim, a audiência que assiste a gente aqui. Só que começou a fazer piadas internas da BMC aqui no chat, ou seja, é alguém da BMC. E mandou, inclusive, cerveja pra gente ontem aqui, ou seja, sabia até o nosso endereço e as coisas. E aí o grande Cerveja, que a gente ainda não sabe quem é, estamos nessa busca, inclusive achava que era a Hannah Beltrão achava que era eu. Não é, a gente está nessa CPI da cerveja aqui na BMC News. Olha, bem está na CPI da cerveja. CPI da cerveja. CPI da cerveja aqui. O grande MPK, que assiste a gente todo dia aqui, Hannah, o Cerveja falou para o MPK que ele é o funcionário do mês da BMC, e é de fato, o MPK é sensacional. Eu adoro o MPK. Aí, firme e forte, engajando aí no chat. Eu adoro o MPK, ele é um fofo. E o MPK mandou aqui, se estivesse em São Paulo, teria um enorme prazer em estar perto de vocês, vendo esse ambiente da TV na veia, e o prazer seria gigante. Então, por favor, MPK, quando você estiver em São Paulo, manda mensagem no Instagram da BMC News, ou até mesmo no meu Instagram, lá, Rafael Mendes Lara, pode mandar, que a gente combina esse encontro, a gente tira uma foto e posta lá, né? Porque venha conhecer a BMC News, imagina. Que isso, estamos de portas extremamente abertas. Muito obrigado pela sua audiência, e não só a sua, mas como todo mundo que assiste a gente aqui. Bom, vamos lá. Igor, então continuando ainda esse papo, né, sobre o ambiente de ações mal precificadas, né, a gente tem também a questão macroeconômica. Ontem teve a reunião do Copom, né, igual a gente comentou no começo, né, a gente também tem aí um cenário de juros que devem continuar subindo, né, nos próximos meses, né, enfim, em dezembro já foi alertado, né, para 1,5 ponto percentual, enfim, né, para 9,25% de juros, né, da taxa Selic no ano. Quando é que você acha que a gente vai ter realmente um respiro dessa situação para o investidor? Né? Porque a gente tem já um Banco Central, né? A gente recebeu vários economistas aqui que falaram quase todos a mesma coisa. Né? O Banco Central não trabalha com a inflação para esse ano mais, trabalha sim para o ano que vem, e isso gera um estresse imenso no mercado. Só que
ninguém nunca sabe quando esse estresse vai acabar, até porque a gente tem 2021 e 2022 tem eleição. Então, quando é que a gente deveria mirar? E o investidor deveria ficar de olho? 2023, 2024, nunca, rezar, colocar o dinheiro embaixo do colchão? O que o investidor deve ter em mente aí para esse risco Brasil, Igor? Então, assim, se eu fosse prever, tá, e aí com todos os desvios padrões possíveis, tá, acho que a gente vai ter uma continuidade da inflação para o próximo ano. Eu acho que a gente já se perdeu a questão de 2021 e a gente já começou a ver a expectativa andar bastante para o ano que vem, até começou a se movimentar um pouco para 2023, tá? Então, acho que ano que vem a gente ainda vai continuar, talvez não tão forte quanto a gente está vendo nesse ano de 2021, mas talvez até acima um pouquinho ali da meta de inflação. E isso abre ali a possibilidade de você surfar um pouco esse nível inflacionário mais alto, talvez a títulos públicos ou títulos de crédito indexados IPCA, pode ser um bom movimento, ou até a empresas que têm esse maior potencial aí de correção, né? Então, acho que nesse período, assim, o setor bancário ele tende a ser um setor que ele deve sofrer menos. Então, acho que, assim, na minha visão, o que eu estou vendo, o que a gente está fazendo mais aqui, é mais um posicionamento de proteção. Então, ainda que eu quero estar exposto ao mercado acionário, eu vou fazer isso, talvez, buscando um pouco mais de proteção. Então, entender quais desses setores eles tendem a sofrer menos com esse cenário que a gente pode estar vivendo no ano que vem. Então, a gente está com um potencial inflacionário, o setor de energia tende a ser um setor que consegue corrigir bem os níveis inflacionários, setor de saneamento, setor bancário, pelo fato também da gente estar vendo essa taxa de juros subir de forma muito expressiva, ele tende a passar de forma mais tranquila nesse período que a gente está vendo. Então, seriam esses, assim, os posicionamentos. E quanto mais a gente sobe os juros, também fica cada vez mais atraente a renda fixa, né? E isso acaba também fazendo, acho que até o ciclo de alta de juros acabar, eu acho que a gente ainda vai ter uma pressão negativa aí no Ibovespa, muito em face aí do ajuste das pessoas ajustando as suas carteiras, né? Então eu vejo aí mais um potencial ajuste negativo. O dólar a gente tem que acompanhar, tá? Cada vez mais que a gente tem essa alta de juros, é esperado que o dólar ele comece a cair levemente. A gente achou até que nessa semana a gente pudesse ter mais uma queda, mas eu acho que acabou que a parte aí, o cenário político ele acabou não ajudando muito, mas a expectativa é que nos próximos meses talvez os juros ele comece a ter uma queda um pouquinho mais forte do que a gente vem vendo, não, né? Mas que a gente mude essa tendência altista que a gente está vendo, talvez uma tendência mais neutra para decrescente. Então acho que esse é um call que a gente está vendo para 2022. Então acho que o investidor ele tem que se posicionar bem, acho que ele tem que se proteger. Eu acho que o ano de 2021 é um ano que é importante ele estar focado na proteção, na perpetuidade ali do patrimônio, porque vai ser um ano também onde a gente vai ter bastante volatilidade. Isso abre oportunidades, mas também pode machucar um pouco o patrimônio do investidor. Então eu teria assim, um viés mais cauteloso, mas com certeza aí fazendo combinações para que eu pudesse surfar esse ambiente, talvez até ganhar com um pouco mais de investimento em bolsa. Continuando um pouco o nosso papo sobre o macroeconômico, né? A gente fez a cobertura foi semana passada, né, que teve a debandada da equipe econômica lá do Ministério da Economia, né, e depois veio aquela questão se o Guedes iria sair ou não, aí ele veio a público, falou, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, falou que ia ficar, enfim, só que ali já teve o início de uma tensão, né, pública entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que ele falou, inclusive, que o Banco Central estava atrás da curva, enfim, dando um tom de, olha, eu estou fazendo o que posso, o Banco Central que não está correspondendo, e aí veio essa nova Selic, aí 1,5 ponto percentual, tinha gente até calculando e prevendo a 3 ponto percentual. Você acredita que esse atrito, né, entre o Ministério da Economia, o Banco Central, até o Ministério da Economia com outros ministérios dentro do governo, pode acabar influenciando aí a decisão do investidor, principalmente o investidor estrangeiro, quando vê o país? Ou você acha que é algo natural, que é do jogo? O Guedes já era igual o Cabral, né? O professor Alexandre Cabral, inclusive, trabalhou com o Guedes, ele falou, olha, ele é
cara estressado assim mesmo na vida real. Ele fala, calcula e segue o jogo. Como é que você vê essa situação para o investidor que quer entrar hoje em bolsa? Né? Lembrando, a bolsa hoje está a 105 mil pontos, né? A gente chegou a bater os 120 mil, só que estamos aí no mapa, igual a gente mostrou agora, né? Todo vermelho. Então, eu acho que acontece, né? A gente está, de certa forma, eu acho que o investidor estrangeiro, até institucional, ele vê um pouco de muita incerteza nesse ambiente, tá? Então, eu até participei de uma reunião com alguns investidores internacionais e a visão que vem sendo passado para eles, principalmente dos analistas dos grandes bancos que ficam aqui no Brasil, é de que a gente está com um problema fiscal muito grande e que não se tem claro qual vai ser o andamento que vai ser dado para 2022. Então, acho que essa é a principal discussão que vem acontecendo. O Banco Central, no fim, ele está só reagindo que as variáveis econômicas e as ações do governo vão sendo feitas, né? Então, o Banco Central, pelo que eu vejo, no fim, é que ele apenas está reagindo a um cenário bastante negativo e bastante incerto. Então, esse é um ponto que é importante. Se a gente só tiver a política monetária, a forma como vai ser feita a correção da economia apenas via política monetária, ela pode não acontecer e no processo de acontecer, a gente vai ter uma política monetária extremamente contracionista. Então, acho que esse é um ponto que o governo federal ele vai ter que começar a olhar com mais atenção, porque no fim também, quando o Banco Central ele sobe os juros, isso acaba atingindo, impactando e tornando a dívida e o carrego da dívida mais caro. Então, isso tende a afetar também a política fiscal do governo. Então, isso é importante que o governo ele tenha uma atenção também para a necessidade que o Banco Central venha observando de subir juros, dado que não está sendo feito nenhum movimento muito expressivo na parte fiscal. Tá? Então, é essa a discussão que eu vejo que tem ocorrendo, que é qual o ponto principal, ela está centrada a gente tem muita incerteza, a gente continua tendo muita incerteza, e a expectativa é que o ano que vem tenha-se ainda mais incerteza. Então, por isso, como a gente está vendo esse cenário de muita incerteza, talvez eu não vou entrar com a intensidade que eu gostaria. Porque, por um lado, a gente vem vendo que os ativos eles estão ficando mais baratos, no entanto, eu ainda vejo muita incerteza. E do outro lado, a gente tem mais um fator que eu acho que para o ano que vem vai ser um fator muito importante, que é a política monetária do Fed. Então, o Fed sinalizou um tapering, talvez a gente pode, acho que ano que vem não, mas talvez 2023 a gente já pode ter uma subida de juros, e quando isso acontecer também a gente vai ter mais uma pressão aí no câmbio, a gente vai ter talvez uma pressão também nos juros e na economia como um todo, decorrente de consequências desses movimentos, né? Então, acho que esses são os dois pontos aí que a gente tem que o investidor estrangeiro ele está olhando e que tendem a impactar o mercado. Agora, o Igor, inclusive o pessoal do chat aqui fica uma pergunta interessante, né? O Denis Salles aqui perguntou: por longo prazo, investir no exterior que já está esticado ou em empresas no Brasil que estão descontadas hoje, na sua opinião? Então, acho que a questão do esticado ela é bastante subjetiva, né? Eu acho que alguns ativos podem estar mais esticados, outros menos, mas eu acho que isso está muito também relacionado à expectativa de crescimento que a gente tem de cada um dos países. Se a gente for olhar, a expectativa de crescimento do Brasil ela tende a ser muito maior, porque é um país desenvolvido, mais oportunidade de negócio aqui dentro, mas a gente está sempre lidando com essa questão da incerteza e do político atrapalhando bastante, né? Então, esse é um ponto que a gente está sempre vivendo e a gente está há quase 10 anos ou mais discutindo sobre qual é o melhor movimento, qual é o melhor momento de entrar na Bolsa Brasileira, e o que a gente viu é que a gente vem cada vez mais ficando atrás quando a gente olha para o mercado internacional. Então, apesar de parecer que os ativos internacionais eles estão talvez mais esticados, o que de fato, isso pode não ser uma verdade, né? Se de fato a lucratividade dessas empresas e o crescimento dessas empresas conseguir acompanhar esse crescimento que a gente está vendo nas bolsas, principalmente a bolsa norte-americana, acho que a gente pode estar falando aqui. Quando a gente olha para outros ativos também, eu acho que a gente chama a atenção
das bolsas europeias. Então, as bolsas europeias, apesar de elas terem se recuperado, elas não se recuperaram na velocidade que a gente observou os Estados Unidos no ano passado e nesse ano também. A gente tem o Japão também. O Japão é um caso bastante emblemático, que se a gente olha o preço dos ativos, ele vem caindo há bastante tempo, e agora a gente começou a ver um movimento, uma reviravolta na bolsa, os ativos começaram a subir, então pode ser também uma oportunidade de você observar ativos que talvez você nunca tenha parado para olhar e que talvez tenha uma oportunidade ali, por talvez até estarem mais descontados que os ativos brasileiros, tá? Mas eu acho o principal ponto que o investidor tem que ter em mente, principalmente na construção de uma carteira, é diversificar. Então, apesar de eu achar que os ativos brasileiros eles estão mais baratos, tem algumas outras variáveis que eu estou analisando, que eu estou vendo incerteza, eu não acredito que essa incerteza ela vai acabar no ano que vem, eu acho que ela pode até aumentar no ano que vem, então isso tende a impactar negativamente meus ativos, ainda que eles estejam baratos. E do outro lado, eu vejo ali que, de fato, os Estados Unidos, as bolsas norte-americanas andaram bastante, mas, apesar de tudo isso, eu tenho visto também que a gente está tendo uma resposta no valuation das empresas, elas vêm entregando mais crescimento, vêm entregando mais lucro, e que talvez isso possa se sustentar por mais tempo. Então, acho que é sempre esses fatores que a gente está olhando, e que, por isso, mais prudente a ser feito é diversificar. Porque eu não sei se a Bolsa brasileira amanhã vai subir 10%, 20%, 30%. E eu também não sei o que vai acontecer com a Bolsa norte-americana. A gente olha fatores, a gente olha indícios de que uma coisa tem uma maior probabilidade de acontecer. Mas como a gente não tem isso muito claro, é sempre importante diversificar e você vai, talvez, alocando um pouco mais em cada uma das estruturas à medida que você vai vendo fatores mais positivos para cada um dos ativos. Então, acho que esse que é o ponto principal. Eu diversificaria. Hoje eu tenho um olhar para a Europa mais positivo. Tá? Eu acho que agora, de fato, a Bolsa norte-americana ela andou bastante. Eu acho que a Europa ela tende a buscar algo agora nos próximos meses frente à Bolsa norte-americana, que andou bastante. E, por outro lado, eu também estou acompanhando ali principalmente o valuation das empresas norte-americanas, e elas vêm entregando aí um retorno interessante. Então, eu chamaria a atenção para esses pontos. Perfeito, Igor. Bom, para a gente ir finalizando o nosso papo aqui, ó, inclusive muita gente aqui falando, viu, que o MPK trabalha na BMC, por isso o elogio. Não, o MPK não trabalha na BMC, mas enfim, seria uma honra conhecê-lo, não só ele, como toda a nossa audiência maravilhosa que sempre nos acompanha aqui. Vamos lá, Igor, primeiramente agradecendo a sua presença aqui no BMC Top News, viu? Sempre uma honra recebê-lo, não só aqui, como em toda a grade de programação da BMC News. Queria te perguntar se você tem alguma consideração final para quem está nos assistindo, aí, investidor, aí, tem que ter em mente para o curto, médio e longo prazo, aí, né? Se o Ibovespa é um Titanic ou se ele é aí um cruzeirão do Roberto Carlos aí? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se vai cair ou se vai subir, todo mundo quer saber. O que eu vejo, tá? Eu acho que a gente ainda está passando por bastante incerteza. Hoje a gente teve uma montanha-russa aí na Bolsa, chegou a subir 0,5, agora já fechou ali no futuro menos 2,5, e acho que isso muito relacionado ao ambiente político, tá? Na próxima semana tem uma discussão aí se vai ter greve dos caminhoneiros, isso também já está há bastante tempo aí sendo discutido, não sei se vai ter, mas é um ponto aí de que pode adicionar um pouquinho de certeza, pode tornar a bolsa um pouquinho mais negativa. E para os próximos 2 meses eu vejo assim, acho que em novembro a gente vai estar ainda num ambiente mais caótico, mas dezembro, com as festas, assim, tende a ser um pouquinho mais positivo. É isso que eu vejo. Assim, eu acho que o ponto principal, a mensagem é sempre diversifique, sempre também faça uma boa composição aí de renda fixa, renda variável. À medida que a renda fixa se torna mais atrativa, a nossa visão é que a gente tem que fazer, de fato, esse movimento para a renda fixa, tá? Então, apesar de a gente opera, sempre que eu construo. O meu fundo ele é um fundo multimercado que ele está mais focado assim, em ver quais as melhores oportunidades em cada caso. A gente vem migrando bastante para a renda fixa, principalmente para o crédito, que eu acho que agora ele tende a surfar talvez por existir esse ambiente mais incerto, ele acaba sendo uma boa posição nesse momento.
mas eu estaria aí um pouquinho mais pessimista com a Bolsa para o mês de novembro, com mais incerteza, e para dezembro aí a gente deve ter um cenário mais positivo. E é isso, eu agradeço aí também, estou sempre à disposição aí para vocês, Rafael, Hanna, sempre que precisarem a gente pode conversar um pouquinho. Perfeito, a gente agradece sua participação aqui, Igor, muito obrigado e tenha um bom fim de semana aí, tá certo? Até mais para vocês também. Obrigada, Igor. Bom, a gente segue ainda aqui no Top News. Vamos fazer mais um giro de mercado, Rafa? Vamos mais um giro de mercado, mas tem notícia, Hanna, importantíssima, viu? Declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a... O que foi isso? Não, tá bom, não estava em mim, tudo bem. Assim, né, para que a gente gesticula, né, lembrar. Não, tudo bem, emoção, mas sem problema, certo. Eu adoro. Vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro falou, né, sobre a Petrobras, né? O Bolsonaro afirmou que, além de lucro alto para acionistas, Petrobras está pagando uma dívida bilionária. Ele também falou que Petrobras tem que ser uma empresa que não dê um lucro muito alto como tem dado e que também falou que ninguém entende o preço do combustível estar atrelado ao dólar e que ninguém vai quebrar contrato e que está provocando debate sobre o preço dos combustíveis, né? Ele antecipou, né? Ele vai lembrar, antecipou sua live semanal por conta de uma viagem que vai fazer para Roma hoje aí. Bom, ele também falou sobre a história, né, da vacina da Covid e né, que possivelmente a vacina da Covid poderia dar AIDS, de acordo com ele, né, enfim, naquela história. Ele falou que não foi nenhuma fake news da parte dele, né, lembrando, né, que ele já tinha falado que era, né, uma matéria de outra imprensa, enfim, de um jornal qualquer, enfim, uma revista. Ele também falou que ele voltou a defender a privatização da Petrobras e também falou sobre o ICMS, né, ele falou que não pretende, por lei ou decisão judicial, interferir no ICMS e que garante que o cobrado de imposto federal da parte dele vai ficar congelado, a parte, né, do governo federal. E também que o congelamento de preços dos combustíveis por 90 dias está fora de questão, que isso não dá certo. Ele também afirmou que o diesel importado influencia pesadamente no preço do diesel no Brasil. E aí, por último, ele acabou falando sobre as chuvas recentes que afastaram a possibilidade de racionamento de energia, mas que ele não sabe o que pode acontecer no ano que vem. E também falou que a live de hoje, né, seria curta, porque ele viaja agora, né, para o G20 lá em Roma, na Itália, e acabou sua live semanal. Então aí o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, colocando mais cedo a sua live semanal. E também o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a fazer consulta ao TCU, né, ao Tribunal de Contas da União, para prorrogar o auxílio emergencial aí, né? Então teve essa questão aí, né, toda do presidente Jair Bolsonaro aí, né, toda a questão, o Tribunal de Contas da União aí também podendo influenciar aí no auxílio emergencial, né? Esse auxílio emergencial vai ser prorrogado ou não. E também a gente fica sempre de olho aqui na BMC News, também lá em Brasília, porque tudo que acontece em Brasília também pode afetar o seu bolso, não é mesmo, Hanna? Pois é, Rafa. Vamos então para o nosso último giro de mercado. Daqui a pouquinho o Leonardo puxa a nossa orelha aqui, que daqui a pouquinho tem Marcos Saravari, né, chegando aí com o BMC Talks. Vamos dar mais um giro aí, rapidinho, mostrar como é que tá, já está fechando o mercado, né, 5 horas e 59 minutos. Vamos só rapidinho falar, eu vou dar, o Ibovespa está então fechando com queda de 0,62% aos 105.704 pontos, né? Ele perdeu os 106 mil que abriu aí nesse comecinho do pregão dessa quinta-feira, mas acabou fechando em queda, oscilou bastante, né? O índice hoje a gente acompanhou aí desde o BMC News, ao longo de toda a programação aqui, a gente viu que agora realmente acabou fechando em queda, né, Rafa? Sim, e o Marcos Lazzarini aqui falando, só agora vocês estão dando a notícia da Petrobras, estão atrasados. Sim, porque a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ela foi antecipada para 5 horas da tarde, 5 e 8. A gente estava no meio de uma outra entrevista, enfim, né, comentando aqui o mercado que tinha acabado de fechar. Então a gente optou, né, por trazer o resumão dessa live, né, enfim, também tem a notícia da Petrobras, do ICMS. Então a gente teria, né, Hanna, que ficar interrompendo a entrevista a todo momento, que é mais fácil a gente falar logo de cara todo o resumão do que aconteceu nessa live. Também o que aconteceu aqui, ó, o cerveja, o Hanna, ele não para. Ele colocou aqui dois olhinhos. Usando aqui uma outra colega de trabalho. Dois olhinhos e falou Nath Zagari. Deixa a Nath ver essa... Pode ser estranho, a Nath também, hein? Pode ser a Nath. A Nath, a grande Nath, tá
Ela tá organizando um rolê aqui da empresa na sexta-feira. Sabe quem tá me deixando aqui encucado, dona Hanna Beltrão? Será que não é dona Nicole, não? Pode ser. Porque Nicole assiste a nossa programação o dia inteiro e ela mandava mensagens antes pelo perfil dela. Agora está apenas cerveja. Pode ser a Nicole. Será que é pode Nicole? Ser a própria Nath. Pode ser a Nath. Essa técnica aí. Pode ser Mariane Paim. Um beijo enorme pra ela. Não, a Mari, coitada, gente. A Mari ficar correndo ali, vejo a Mari pra lá, a Mari pra cá. Não, acho que a Mari não é não, mas... Será? Ainda aposto as minhas fichas, que é o grande Lincoln. O Lincoln tava aqui, ó. Tô apontando certo? Tô apontando certo. O Totalizando TV falando que abraços Lincoln. de uma cidade lá na Bahia, né? Pessoal lá de... enfim, eu não vou ler isso daqui, mas eu já mandei inclusive um abraço para ele, a prima dele, a dona Deide. E também o Fernando Luiz falando que se a dublagem da Hanna vai sair ou não. Olha, isso foi invenção não, isso foi brincadeira da Paula Moraes ontem, mas gente, eu não sou dubladora. Você é dubladora? Brinca aqui, a gente brinca, eu não sou dubladora porque o Léo tá falando aqui no ponto, não sou porque não tenho DRT de atriz, portanto não sou dubladora. A gente brinca, né, gente, pra descontrair, né, pra trazer entretenimento, né, a gente trabalha, mas traz o entretenimento também aqui nos bastidores, mas só fica aí só pra quem passeia por aqui pelos corredores da BMC, né? Que passa sim, ali, aqui né, pelo um absurdo. Eu acho que a gente não deveria, inclusive, postar isso, né? Colocar nas nossas redes sociais, porque senão quebraria completamente a imagem de credibilidade nossa, né, Hanna? Porque eu e Hanna, nós somos aí pessoas com sérios desvios, né, de seriedade, né? A gente não é nada quando sério, separaram, né? Aí é que eu te digo, Rafa. Separaram a gente, me colocaram com Daniel Morales. Vê se tem, olha. É mesmo, me colocaram com grande Débora Oliveira também e Gabriel Monteiro. O pessoal não bate bem nessa Mas a Débora empresa. é uma pessoa séria, centrada, ela inspira. Ela mas passou um mêsinho comigo que estava fazendo piada de tiozão do pavê também. Mas, eu vou intoxicando o povo. Aqui já começa a piada de tiozão, gente. Começa. O Weasley Farais perguntando se a Hanna é solteira. Não, ela não é solteira, inclusive Não, Weasley. Beijo pro William. Beijo pro William, meu marido amado. Te amo, amor. Casadíssima aqui. Adoro. Pois é, gente. Adoro, casadíssima aqui. Mas... Falando nisso, né, tem vários solteiros aqui na BMC. O IPK mandou um negócio sensacional. Não, o Weasley Farais, ela é casada com um cara do tamanho de um armário. É verdade, ele é bravo. Então para de ficar mandando esse tipo de mensagem aí, porque ela é muito bem casada com grande... Que nada, William, ele é sensacional, ele é bravo, hein? O William é tranquilo, gente. Ele é bravo, hein? Mas não muda de assunto não, Rafa. Porque tem solteiros aqui da BMC, né, que a gente está divulgando aí, inclusive esse que vos aparece aí na tela, @Rafa, mentira. E aí também temos, né, tem Vassa aí, a nossa Marlene Matos, tem um povo aí no suíte, que eu não vou dizer quem é, mas tá cheio de jovem solteiro aí. Excelente. Tá certo. Bom, o pessoal realmente deve estar em busca aí de um amor. Eu sou solteiro mesmo, mas muito bem solteiro aí. Minha relação é com o mercado financeiro. Mas aberto aí, né, a possibilidades. A possibilidade de compra e venda de ações e criptomoedas, essa é a maior embate da minha vida. Eu só apenas estou de olho no mundo do mercado financeiro. Estou aqui apenas interessado. Meu único interesse é em trazer notícias de qualidade para o nosso investidor aí. Sei. Pode mandar direct aí que a gente... Eu faço essa... Mandem o direct então para Hanna Beltrão aí para fazer a ponte aos solteiros da BMC. Você quer conhecer a BMC rápido? Brincadeira. Que absurdo. Chega por hoje então, Rafa, que amanhã tem mais, né? Amanhã a gente volta aí com mais notícias do mercado, né? Chega por hoje? Chega por hoje, né? Chega por hoje. E, ó, já tá aqui do meu lado o Marcos Saravalho. Marcos Saravalho já tá aqui do lado. Fala assim... Lembrando sempre, né, Hanna, que as pessoas podem nos acompanhar 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Hoje eu volto logo após o Marcos Saravalho com o BMC Deal, né, um programa de entrevistas aí, vou receber o pessoal lá da MOG no Capital, vai ser sensacional esse papo, e também a participação especial do grande David da Sara Invest, que vai estar aí analisando o fundo da Mogno, aí, a Mogno que tem gestão de fundo imobiliário, enfim, vai vir inclusive presencialmente, então você fique de olho na programação, mande sua pergunta aí sobre fundos imobiliários, sobre essa coisa da gestão aí dos fundos. E lembrando, Hanna, é sempre um prazer enorme apresentar aqui com você. E amanhã a gente tem mais aqui BMC Top News com cara de BMC Now, não é mesmo? Pois é, amanhã tem mais Top News /BMC Now. Rafa já fez o convite, a nossa programação continua aqui. Daqui a pouquinho começa o BMC Talks com o Marcos Saravalho, que já está posicionadíssimo aqui. Daqui a pouquinho ele entra e o Rafa já fez o convite. E mais tarde ele volta também aqui na nossa programação. Eu fico por aqui. A gente se encontra então amanhã com mais notícias do mercado. Tchau, tchau.